Hoje eu converso com ele, que é ator, dublador, imitador, diretor e reprodutor. Paulo Zalasca pra você, ó. Até o talo, gato. De 1,80 m de linguiça calabresa. 1,80 m de palmito na salmoura. É essa coisa de ser filho do Chico Anísio pesou muito no começo da sua carreira, sim ou não? Olá, humano! Bem-vindo a mais um Nisológico. Estamos falando aqui diretamente do Plugado Studio. Eu vou pedir pra você... Não, faz agora. Não agora. Senão você vai esquecer. Tá fazendo? Curtir, acionar o sininho, se inscrever, se tornar membro, tudo que tem direito. Mas, por favor, faz agora, senão você esquece. Eu te conheço, tá? E hoje aqui, a fera do dia é ninguém menos que meu amigo Ceará, vulgo Wellington Luiz. Ele já trocou tudo, né? É vulgo Ceará Wellington Muniz. Não, eu sei que é Muniz. Mas você botou o Luiz, mas... Não, sabe o que é? Eu sei que é Muniz, é porque toda vez que vem alguém aqui que tem um apelido, e eu falo o nome da pessoa, eu erro o nome da pessoa. Ah, mas você errou de sacanagem. Não, e tava bonitinho aqui, Wellington Muniz. Eu falei, vou errar de propósito pra manter a tradição. O artista corrigir, mas pode chamar o que você quiser, cara. Na verdade, esse nome, aliás, esse vulgo Ceará, foi um apelido que eu ganhei quando eu cheguei em São Paulo. É, eu imaginei. Em 97, é lógico, né? E aí as pessoas confundem muito no Pânico, porque eu e o Carioca temos apelidos que remetem às nossas origens, os nossos estados. Então, vez ou outra, a galera chama, ô Carioca, peguei Ceará, ô Ceará, ô Carioca. Então, isso é uma coisa bem legal, né? É, e aqui em São Paulo você devia se chamar de baiano, né? Porque o nordestino aqui é baiano, né? Na verdade... No Rio é Paraíba, né? Paraíba, exatamente. Mudou muito isso aqui. Quando eu cheguei era verdade, mas eles falavam aqui em São Paulo há muito tempo, tá? Tô falando de 20 e poucos anos atrás. Todo cara que se vestia meio colorido e era nordestino, o cara falava, não, ali só tem baiano, né? Ali só tem... Então, assim, mas eu nunca levei isso como ofensa, né? Hoje, se a pessoa falar, dá problema, né? Então, para a galera que não conhece, o estado do Nordeste, a região Nordeste, nós temos vários estados. Nossa, muitos. Né? A maior região do Brasil é a região do Nordeste. Se eu não me engano, agora são 9 estados. Eu posso estar errado com isso. É por aí. É por aí. Por aí. Então as pessoas acham que quem nasce no Ceará é Paraíba. Quem não, nasce... o Ed Gama que fala, você é de Alagoas, né? Eu tenho um amigo que é de Pernambuco. E as pessoas confundem muito assim, você é lá de cima, né? Você é do norte. Não, eu sou do Nordeste. Do norte é Belém, Manaus, Roraima, né? Outro lance. É outro lance. Nada a ver, né? E aí, quando eu era criança eu não era bom em geografia, mas depois eu fiquei mais velho, eu comecei a ter essa curiosidade para entender quais são as capitais, as regiões. Eu acho que eu sei todas as capitais dos 26, 27 estados brasileiros. É, cara. De tentar... Curiosidade, né? Uma coisa boba. Você não tem o que fazer, depois fica velho, você quer aprender essas coisas. Agora, engraçado, você não tem sotaque, né? De nordestino, cara, eu né? nunca tive muito sotaque, por quê? Primeiro que eu tô com 51 anos, cheguei aqui com 24 anos. E por imitar as vozes, eu acabei perdendo, né? É, porque você tem um recurso, né? E no Nordeste, as vogais têm um som aberto, né? Sim. Né? O. E aqui em São Paulo é E, O. E aí a gente acaba vendo a diferença quando na música, ou quando alguém conversa com você, quando alguém imita. E naturalmente eu perdi isso. E o D do nordestino é verdade, né? O D é não, bem... depende da região. Na região da Paraíba tem isso, na região lá do Cariri, do Ceará, tem isso. Mas eu em alguma... Pô, tem uma menina do BBB, qual é o nome dela? Ela tem hora que ela fala muito e tem hora que ela fala muito. Eu não sei qual a região que ela é, do Nordeste. Mas dá pra ver. É muito louco. E você fala sem perceber, né? Né? A gente fala... Por exemplo, tem gente que fala assim, você tem muito sotaque carioca. Eu falei, eu não tenho sotaque. Eu acho que você não tem também muito, não. Mas quem tem sotaque é baiano, paulistano. A gente acha que não tem sotaque, né? A pessoa, né? Claro que eu tenho, eu falo... Mas todo mundo... Falo chiado. Quem trabalha com esse negócio de observar... Com voz, né? Voz, você saca mais ou menos onde a pessoa é. Sim. O pessoal do Maranhão fala um português muito bonito. Dizem que o português correto é do Maranhão. É do Maranhão. O pessoal de Belém fala muito bem e fala a maneira correta. Eles não falam amanhã. É amanhã. Amanhã, que é o correto. Mas ninguém fala. E é isso que é rico, né? Como fala a menina do BBB lá, Brasil do Brasil, que ela fala, né? O Brasil é muito rico. O Brasil, são vários Brasis dentro de um só. E acho muito legal. E a gente estava conversando aqui em off, que hoje é muito fácil você, pela internet,
conhecer a cultura de todos os estados, né? Até de fora Com do certeza. país. Na nossa época era muito difícil. Imagina eu, o cara que chegou aqui em São Paulo com 24 anos de idade, né, para trabalhar na maior emissora do país, a Jovem Pan. Tive que me adaptar a conhecer a cultura, o tipo de humor que é que eu poderia fazer. Hoje não, hoje o que você falar de piada... Globalizou de uma forma... Todo mundo entende o que você fala, né? Sim. Até no Rio fala mano, né? A coisa vai migrando, né? No Rio já fala quebrada, agora tá começando a falar quebrada. Trampo, fala trampo. Que é coisa de São Paulo. Trampo. Não fala tanto, mas se você falar, entende, quem sabe diria o que é. O funk de São Paulo iria dar certo. Treta, trampo. O funk daqui iria dar certo no Rio, cara. Então, quer dizer, o mundo tá globalizado há muito tempo e agora eu tô com medo dessa inteligência artificial. Isso aí é assustador. Isso aí vai afetar todo mundo. Pro bem e pro mal. Porque... Pro bem também vai ser muito importante, mas a galera vai usar muito pro mal. Já tá usando, né, cara? Com certeza. Pô, imagina, estão fazendo brincadeira, eles pegam as vozes das pessoas e colocam no teu rosto ali. Não, e o próprio... Você faz a própria imagem da pessoa. É impressionante. Né? Assim, de forma muito real. Né? A robótica também vai chegar e é assustador. Eu tenho medo da revolução das máquinas. Não, mas isso vai ter, cara. Eu tenho igual o filme, sabe? Aquele Eu, Robô com Will Smith. Eu tenho muito medo disso. Sim, é pra ter medo mesmo. Porque eu já vi, por exemplo, um documentário, não sei se foi no Discovery, um desses aí, sobre robótica, falando que os robôs eles vão atingir um nível de inteligência que eles vão dominar. E você sabe que conquista é pela força. Né? Isso aí vem desde lá a época mais remota do ser humano. Vilas, cidades, estados, nações foram todos conquistados na porrada. Você vê que até hoje é assim. Até hoje é assim. Não tem papo. Né? É a lei do mais forte. É a lei do mais forte. Do mais inteligente também, das estratégias. Exatamente, né? Exatamente. Você tem um robô aí, se não me engano, do Google, que ele já fala em Deus. Isso é assustador. Você tá antenado aí com a tecnologia. Pensa um negócio desse. Mais ou menos, mas algumas coisas que eu tenho visto aí, dá medo, né? Dá medo, mas é necessário também. Vai ter essa revolução. Será que é a terceira revolução industrial? Ou tecnológica? E olha, em pouco tempo, viu? Porque pensa há 5 anos atrás como estava. Né? Cara, eu sabia que quando eu era criança, eu tinha essas coisas de imaginar. Então eu imaginava um telefone sem fio e a pessoa falando... Isso era coisa de super-herói, né? Tinha até uma piada que eu lembro, que há muito tempo eu tô falando aí, gente, do começo dos anos 2000, final dos anos 90, que o cara tava no Japão com um celular, falando aqui com a família, né? Ô, amor, tudo bem? Eu tô com saudade. Tudo bem com você? Beijo aí. Falando com a família, com a filha, com o filho, com a mulher. E aí um cara ficou impressionado, falou, que é isso aí que você está fazendo? Celular. Celular que tem videocâmera. Falou com minha esposa nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, pô, você quer vender esse celular? Falou, não, japonês não vende celular. $10 mil. Não, $10 mil é muito barato. $50 mil. Não. $100 mil. O cara pagou 100 pau. Aí, pô, ficou todo feliz, né? Aí, na hora que o japonês foi embora com o dinheiro, o cara falou, ô, japonês, você esqueceu aqui as suas malas. Não é mala, são as baterias. E eu imaginava essas coisas. Meu pai tinha essa piada no show dele. Não tinha? Pois é, tinha. Isso aqui, hoje em dia, pode ser que não tenha mais graça porque a gente está vendo isso acontecer. Né? Mas quando eu era criança, eu via isso. Falei, cara, um dia vai ter alguém conversando no celular, sabe? Daqui a pouco é holograma, você vai entrar, a pessoa não pode vir. Certeza. Ela vai estar sentada aqui. Com certeza, com aquele óculos. Aquele óculos, né? Eu imagino também uma coisa, que o celular vai ser tipo um chip. A gente vai ter, por exemplo, aqui o chip. Exatamente, você áudio. Fala com a lente. Os óculos não estão vendendo muito, me falaram. Mas assim, você pode ter, por exemplo, um alto-falante aqui plugado como chip em cada lado aqui da orelha. E você vai ter tudo na mão. Acho que o cara vai, tipo, ligar para a esposa, apertando o dedo. Não, já tem feito aí uma lente de contato que você chipado. Uma lente. Você olha para a pessoa e você vai liberar os dados que você quer que a pessoa veja, tipo Robocop, que aparece. Vai ser, já aparece tudo aqui. Agora, eu vi uma matéria há pouco tempo, antiga, do primeiro celular que foi lançado. Que era aquele grandão, parecia aquele telefone Cobra, que era aquele... Não, eu lembro do primeiro da Nokia, que parecia um tijolo. Mas tinha uma antena maior que da antena da Paulista. O primeiro mesmo, você tinha que andar com uma coisa tiracolo, que era uma caixa desse tamanho, grossa, assim, que você tinha que andar com ele aí, e ele ficava ligado
Mas um era da fio. Motorola, não era? Não lembro qual era a marca, mas ele ficava ligado num fio a essa caixa e você tinha que andar com essa Pô, caixa. eu vi um documentário, vários documentários, mas eu vi o do Pablo Escobar. E eles usavam aqueles telefones, tipo celular, não sei, Sim. pra ninguém Rastrear. Né? Não sei se era celular aquilo, ou era via satélite, eu não lembro. É, bem possível. Mas a gente tá falando de tecnologia, que louco, né, cara? Pois é, muito louco, né? Esses né? papos aqui a gente vai, às vezes, emendando umas coisas que nada a ver, né? E o público deve estar adorando aqui, tá esperando o Ceará pra gente falar merda, falar de humor, e a gente falando de tecnologia, né? Vamos lá, pergunte o que quiser. Nessa curva, nossa curva agora de audiência já deve estar lá embaixo. Não fala assim, não. Tem que falar coisas boas, Não, né? entende tudo. Eu sou positivo até no sangue. Ah, que bom, cara. E aí, Niso, olha, muito legal estar aqui contigo. Um prazer, velho. A gente se conheceu há muito pouco tempo, né? Pessoalmente, né? Não sei quando é que vai ao ar esse programa. Tem o quê? 2 semanas, mais ou menos. Mais ou menos. É. E aí eu fiquei muito feliz porque eu sempre falei que fui fã do seu pai. Quem não, né? Quem não, mas o Chico... A nova geração, quem tem 15 anos, às vezes nem lembra... Não sabe quem é. Do que eu fiz no Pânico, porque agora, graças a Deus, está tendo aí esses cortes, memes da Gabi Herpes, né? Que é inspirado na Marília Gabriela. Então agora tudo que é TikTok, nas redes sociais, aí no Instagram, tem ali uns cortes do Pânico, o Carioca, eu, o Edu. E a galera tá passando a conhecer o que a gente fez no Pânico, lá, os personagens. E o seu pai foi um dos precursores, né? Pô, tem uma história linda, ele tinha 209 personagens. Sim. Né? Lógico, a gente se inspira, às vezes, numa pessoa pública para fazer um personagem. Né? E o teu pai abriu as portas para muita gente. E é muito louco isso, né? Eu sempre admirei. Lá no Pânico, muitas vezes a gente fazia a escolinha do professor Raimundo e eu era o professor Raimundo. Eu lembro. E é muito bacana. A molecada que é jovem, aqui com 14, 15, 20 anos, vai lá. Procura Chico Anísio. Tem que pesquisar, né? não pode... Você falou dos 209 personagens, ele quando começou, ele falou uma coisa interessante, ele falou, eu nunca vou ser tão engraçado quanto o Golias e nem vou conseguir ser tão imitador como é o Zé Vasconcelos. Então tem que achar o meu caminho, então vou ser o cara que faz muitos. E ele foi o caminho que ele encontrou e se destacou por isso. Acho que todo mundo tem um talento para alguma coisa a mais que o outro, mas todos nós temos o talento. O importante é descobrir esse talento logo, cedo. Sim. Né, para ser o diferencial. Eu também, quando eu olho para mim, eu falo, pô, tem muita gente que faz um leque de imitações com muita perfeição. Bacana, mas a pessoa fica só nisso. Né? E eu admiro e respeito. Mas é bom a gente se desafiar também, né? Porque vai ter sempre gente julgando, isso não parece, essa imitação não tá boa. E a gente, por algum motivo, se destaca. Então, quando eu fazia o Silvio lá com o Vesgo, no Pânico, desde que eu comecei, eu não achava que eu fazia uma boa imitação do Silvio. E hoje, muita gente fala que a minha imitação é legal. Realmente é muito boa, As pessoas falam, mas naquela época eu não me preocupava. Por quê? Porque eu queria fazer humor. Então, muitas vezes eu estava na rua, aquele barulho, gente falando, né? Carro, buzina. Não dá para você se concentrar dentro do estúdio para fazer uma imitação com qualidade. O que valia ali era piada, era te tirar o riso. Sim. Então eu falava, pô... A imitação era um plus, né? Porque para imitar o Silvio, eu teria que imitar certinho naquela região dele. E eu iria falar, tudo bem, Niso? Como é que você tá? Pô, mas é perfeito o Silvio, mas imagina se eu estivesse conversando, fazendo a matéria com o Vesgo, nessa entonação. Ia ficar uma matéria para baixo. Mas eu fazia o quê? 2, 3 tons acima. Olha só, pessoal, começando mais um programa para cima, para dar alegria. E muitas vezes eu estava rouco, eu estava no meio da chuva, perdi a voz, e eu ia do jeito que dava, eu não ficava me preocupando em fazer 100%. Agora, Ceará, você vai fazer um personagem ali, então tenta caprichar. Aí eu vou estudar, eu vou ouvir, vou pegar o que o cara... Imitação é estudo também, treino, né? Exatamente a Marília Gabriela, que as pessoas gostam. Hoje eu acho que está gostando até mais do personagem da Gabi, que eu fiz no Pânico há 15 anos. Ela está sendo muito mais ali, virou meme, do que os outros personagens. Faz um pouco dela aí. Hoje eu converso com ele, que é ator, dublador, imitador, produtor, diretor e reprodutor. Com certeza tem vários filhos. Meu convidado de hoje é Niso Neto, que é pai, é filho e é Espírito Santo. Amém. Tudo bom, querido? Como é que você tá? Essa coisa de ser filho do Chico Anísio
pesou muito no começo da sua carreira, sim ou não? Pergunta inédita também, né? Porque quase nunca fizeram nunca essa. fizeram. Você começou inspirado no seu pai ou você era como o Bruno Mazzeo, seu irmão, que parecia que gostava mais do Jô Soares do que do pai? É verdade? Isso é intriga da oposição. Cara, meu pai tinha ciúme disso, viu? Eu vi uma entrevista do... Que o Bruno ele era muito fã do Jô. Mas isso acontece, é normal. É lógico, pô. Mas não é que é mais fã do que o pai, mas que gosta também, né? Claro, adorava o Jô. Eu acho assim, cara, a gente precisa ter sempre um concorrente à altura. A concorrência é muito Porque importante. o teu pai, o Jô Soares, pra mim, foi o melhor, na época dele, o melhor apresentador de talk show. Foi o que eu tava falando isso com o Derico, o que eu tive lá no Ratinho, né? Fazendo o que você fez também lá, como é que é o nome? O Gol Show, né? O Gol Show, E eles estavam comentando isso, e o que o Jô fez de melhor, na minha opinião, foi talk show. Foi. Não que ele fosse mau comediante, nada disso. Não, mas é muito verdade. bom. Mas assim, como imitador... Mas o que ele fez de melhor foi o Foi. E talk hoje, show. pra mim, o melhor é o Danilo Gentili. Danilo é bom. Danilo. A Tatá, como mulher, também apresenta muito bem. Danilo é muito mas bom. de homem, assim, dos caras que apresentam, pra mim, o Danilo é muito bom porque é muito natural. É verdade. Ele é engraçado, ele lembra o jeito do Conan Bryan, né? Altão, né? É um cara que eu gosto muito, fui lá várias vezes. Não, e pesquisa bem, o deixa convidado, fluir, joga né? bem com a galera dele, com o time dele. Sim. O teu pai, pra mim, cara, se teu pai tivesse, na minha opinião, tá? Tivesse nascido nos Estados Unidos, já teria ganho vários Oscars. Não Mas precisa você- tanto. porque Se ele nascesse num país de língua espanhola, já teria Mas sabe o que conquistado o mundo. acontece? Igual, como chama aquele, o Anquito, não. É, né? Pode ser, o Não, Oscarito. Não, Oscarito não. É do México, caramba. Ah, tá, o Cantinflas. Cantinflas. Mário Moreno. Mário Moreno ficou conhecido nos Estados Unidos. Tem até na Ele fez a volta ao mundo em 80 dias, com Exatamente, David Niven. exatamente. Porra. Mas eu assim. Você sabe que o Oscarito foi chamado pro papel e ele não quis, né? Vai ver porque que não quis, né, Que cara? escolha, hein? Que escolha. Puta que pariu. É louco, né? Mas o cara. É porque às vezes tem gente que não tem essa ambição. Exatamente. Eu acho que é de cada um. Tem gente que não, tá bom pra mim aqui. Não, mas é uma coisa que você vai levar teu nome pra fora. Naquela época, não, mas eu não quero. Eu quero ser conhecido no Brasil. E aí o cara que era conhecido no México aceitou a oportunidade, né? Cantinflas. Sim. Que até parece o Igor Guimarães, né? Ele tem, É o Igor Guimarães. Ele tem só os bigodinhos aqui do lado, né? Sabe o Igor Guimarães? Lógico que sei. É a cara do... Cara do Cantinflas, né? O Igor. Mas é muito igual, assim, a fisionomia. Parece bastante. Aí o saudoso Jô Soares também. Mas o Jô, eu acho que, pra mim, ele foi o maior apresentador de talk show. Ele se inspirou no Johnny Carson, né? Johnny Carson. Carson, dos Estados Unidos, no Letterman. Agora, criador de personagem, imitador, foi seu pai, cara. Não é porque Ninguém você tá aqui, no mundo não. fez o que ele fez. É porque o Chico tinha uma coisa que eu observei muito nele, te falei pessoalmente. Ele pegava uma voz e conseguia multiplicar para 20 personagens. É verdade. Ele mudava o tom, mudava o sotaque, mudava a indumentária, criava um cacuete. Só que as pessoas não percebem isso. Então, acho que o humorista, quando ele imita e cria tipos, ele tem um dom como se fosse de um ilusionista. Ele tira o foco de uma coisa e joga a atenção da pessoa para outra. Exatamente. E o teu pai tinha... Isso chama-se genialidade. Exatamente. E muitas das vozes eram imitações, né? Eu faço o professor Raimundo. Aham. Você tá aqui, eu não sei se eu faço bem, mas eu muito bem, começando a nossa aula de hoje, seu Ptolomeu, Tá muito bom. né? E antigamente eu fazia com a dificuldade. Hoje eu consigo conversar com você, batendo um papo, não força a minha garganta. Mas antes eu não conseguia, porque eu achei a técnica de não ser na garganta, e sim no nariz, Você na acha, máscara. né? Às vezes é por aqui, às Quando vezes é por aqui. Quando eu faço voz que eu canto, porque assim, imitação é difícil. É difícil. Mas eu fiz lá o show dos famosos, com o Faustão, na época, em 2019. Para você cantar no tom original do cantor, fazendo uma voz que não é sua e sustentar as notas, bater ali na nota, principalmente nos agudos, é muito difícil. Para isso, você tem que fazer aquecimento vocal, ter um professor de canto, de fonoaudiologia. É, porque pra você imitar cantor, você tem que cantar bem, né, cara? Tem que ser afinado. Você tem que cantar bem, porra. Você vai Tô vendo ali seu violão. Então, antigamente eu fazia o Tim Maia, eu fazia... Ainda faço também, mas quando eu estava fazendo um show que eu imitava cantores, eu ficava ensaiando muito para não perder a referência. E por imitador, não sei se você concorda com isso. No dia que eu encontrei o Silvio, a primeira vez que eu vi em 2005, eu estava com o Vesgo e era o Salão Antigo do Jaça. Ali eu fiquei observando ele, como fã, lógico, fiquei, né, ali paralisado, mas também observando a entonação dele. Para mim, ele falava mais alto,
com mais força. E não, ele fala muito baixo. E ali eu peguei esse diapasão, o tom da voz dele, e passei a compreender que não é força, é técnica, é jeito. E ali eu aprendi a imitar melhor. Com que certeza. louco, né? Há 19 anos isso. Cara. E parece que foi ontem, né? Pra mim parece que foi ontem. Eu penso assim, quando você tem 10 anos, para chegar aos 20 é uma eternidade. É uma eternidade, exatamente. Dos 20 aos 30 é rápido. Mas quando chega no ENTA, eu tô com 51, quando chega no ENTA, cara, minha filha vai fazer 10 anos. É inacreditável. Tudo agora, quando você chega no ENTA, é há 20, 30 anos atrás, né? Não vejo fulano há 30 anos. Eu entrei na emissora tal há 30, 40 anos. Parece que foi ontem mesmo. Ontem. Pra gente, parece que foi ontem mesmo. Sim. Porque passa muito rápido. Eu falei agora cara, dos outros famosos. 2019. Pô, há 5 anos, não é isso? Sim. Não é rápido? Daqui a pouco mais 5. Cara, eu vou fazer agora, mês que vem, 60. Mas, cara, você é um homem sexy, né? Sexagenário, obrigado, cara. Mas pegava. Você tá bem. Porra, tá bem pra caralho. Tem cabelo, cara. Tá magrinho, tem cabelo. Não, com certeza. Tá agora, vamos pensar o seguinte. São mais 20, velho. Com sorte. São mais 20, daqui a pouco eu já tô sentado em cima dos ovos, me peidando todo. Mas me fala uma coisa, você é jovem pra caramba, o jeito que se veste, eu acho que hoje mudou muito. O meu com pai... certeza, não. Você vê Machado de Assis, morreu com 60 e pouco, um ancião. Meu pai, quando tinha 38, eu olhava pra ele, era um velho. Era um velho. Hoje o cara de 38 é o cara de 28. Sim. O cara de 50 é o cara de 40. Mudou muito, eu acho que pela indumentária também, né? Não, acho que tudo é... Óculos grandes. Não, é ciência, é alimentação, é tudo, né? É diferente. Impressionante, né, cara? E eu não fiz ainda plástica, não, mas se eu ficar velho, meu irmão, não vou ficar com aquele papo de pelicano, não, depois do almoço. Agora, né? cuidado com plástica. Plástica deixa a pessoa literalmente plastificado, né? A pessoa fica de cera, né? Sabe, eu falei uma coisa, eu nunca fiz, mas assim, eu falo pra galera, cuida enquanto você é mais jovem. Por exemplo... exatamente, pra você não precisar quando você chegar... Você sabe uma coisa que eu tenho medo? De ter dificuldade para andar na velhice, subir escada, tropeçar. Isso aí é foda. Aí vai perdendo a qualidade de vida, né, cara? A pessoa, quando é muito velha, ela tropeça, ela cai muito. Isso aí diz que é fatalidade. Quebrar fêmur na velhice não, é e uma na merda. verdade você acha que a pessoa quebrou o osso porque ela caiu? Não. Ela caiu porque ela quebrou o osso. Exatamente. Osteoporose, né? Exatamente. Muito cálcio, tem que mandar muito cálcio para poder evitar esse problema. Agora, quando ficar velho, eu vou botar prótese, velho. Não quero saber. E quero botar a cara da bombinha que aperta pelo saco. Aquele é mágico, né? Não, mas hoje não precisa disso, não, cara. É só uma boa alimentação, toma ali um remedinho, já dá mas uma vascularizada. Eu quero me não pode descer todo o sangue aqui da cabeça, senão dá um AVC, você morre de pau duro sem saber. Mas pelo menos você morre com dignidade. Né? Saiu até uma pesquisa que de algum tempo para cá as pessoas estão gastando mais na medicina com investimentos para virilidade masculina do que com remédio para Alzheimer, né? O que é que teremos no futuro? Um bocado de senhores de memória fraca com pau duro que não vão saber para que serve aquilo. Exatamente. Essa aí é uma história que eu ouvi que virou até piada, mas assim, estavam investindo muito. Aliás, meu pai faleceu com os 2 maus. Alzheimer. Com o quê? Ele teve Alzheimer e Parkinson, os 2. Porra, jura, meu saudoso cara. pai. Porra, sinto demais, bicho. Que merda, cara. A vida saudoso é foda. Pai, morreu em 2021. Velhice é foda, cara. Por isso que a gente tem que chegar bem na velhice, viu, cara? É verdade. Eu me preocupo, assim, na velhice, porque eu fico olhando as pessoas, eu sou muito observador. Eu falo, caraca, o cara ali deve ter uns 35 anos, já anda como velho, já tem a mentalidade velha. Isso é muito cabeça também. Nada de etarismo aqui, nem um preconceito. Mas seria bom chegar, sabe, não quer treinar muito, mas dar uma caminhada na rua, se alimenta um pouquinho bem de segunda a sexta, no sábado já faz aquele churrasco, come, mas eu tenho muito medo da velhice de doenças. Sem qualidade de vida. Sem qualidade. Isso aí é foda. Porra, não poder atravessar uma pista, não poder se abaixar para amarrar o cadastro do tênis. Tá? Isso é foda, velho. Isso é triste, né? Mas vem cá, vamos voltar lá atrás. Você começou no rádio, né? Não, eu tentei começar no rádio. Não, você fez humor, fazia barzinho, aquela coisa cara, toda. A história é muito louca. Vou tentar ser conciso. Até molhei o bico. Na verdade, eu comecei a gostar de imitação em 88, 89. E aí vi muito o programa do Chico, a Escolinha, o Chico City, né? Aí da minha terra tem o Tom Cavalcante, que é um pouco mais velho que eu. Acho que o Tom tem 61, não sei qual a idade dele, mas é mais velho que eu. E aí o Tom fazia aqueles comícios lá, e eu via também na televisão o Serginho Leite, que era um grande imitador de São Paulo. Serginho Leite, sim. Via o Ciro Jatene, que era da Jovem Pan, que imitava várias vozes, o Beto Hora, uma galera de outros estados, aí o Fernando Ângelo, que imitava os cantores no Faustão.
E aquilo tudo foi abrindo a minha mente, né? Falei, puta, cara. Só que eu não tinha vocação nenhuma para imitar. Eu, quando era criança, eu cresci com meu pai ouvindo Roberto Carlos, Maria Bethânia, Chico Buarque, Alcione, Simone, Fagner, que eu imito, Belchior, que eu imito, enfim, alguns desses cantores. Então, a minha influência foi muito musical. Final de semana em casa, meu pai tomava umas, minha mãe gostava de música e eu ouvia aqueles discos, né? Vinil naquela radiola, que era um móvel. E acho que foi dali que eu comecei a, sem querer, imitar as vozes, mas de cantores. Sei. Até hoje faço a Bethânia, o Fagner, enfim. E aí, quando eu me apaixonei pela imitação falada, foi nessa época. Ali, via no Faustão, via na Hebe, os imitadores, ficava encantado. E quando eu era criança, eu era uma moleque muito introspectivo, tímido, aquele que sentava lá atrás, não para fazer bagunça na escola, mas aquele que se fechava no mundo, sabe? Não me socializava. E aí, por causa disso, eu repeti a quinta série 2 vezes. Eu repeti a sexta 2 vezes, cara. Repeti a quinta porque era muito tímido, eu não conseguia falar em público, ir no quadro, na lousa lá, eu me ferrava. Eu era incompetente mesmo, era mau aluno. E eu vim de família pobre, meu pai soldado militar, trabalhava no quartel de segunda a sexta, às vezes final de semana, de 7 da manhã até 5 da tarde. Ele saía, alugava um táxi e ia trabalhar de madrugada num táxi arrendado para complementar a renda. Minha mãe ficava em casa com mais 4 filhos, isso na periferia de Fortaleza, no bairro João 23. Alô, galera do João 23. E aí minha mãe ficava em casa com a gente, aquela casa ainda para terminar, só no reboco. E eu, cara, fui crescendo assim. E eles pesavam muito, mais a minha mãe, que insistia pro meu pai, vamos dar educação para eles. Então, eles trabalharam muito e até os meus 14 anos eu estudei em colégio particular. Como meu pai era o faz-tudo de casa, eu tinha... Olha o que é um pai na vida, né? Eu observava muito o que meu pai fazia. Como ele não tinha grana para pagar pedreiro, eletricista, encanador, ele fazia tudo. E eu ficava ali vendo ele, assim, marceneiro, carpinteiro, ficava observando e ali eu fazia os meus brinquedos. Eu usava as ferramentas dele e fazia os meus brinquedos. Os carros de rolemã, aquela coisa. Como eu repeti a escola 2 vezes, eles falaram, não, vamos tirar você da escola, você vai estudar mecânica no Senai. Aí eu fui estudar mecânica, torneira mecânica no Senai, que foi muito bom para mim, porque lá só tinha menino. E lá eu comecei a imitar os professores, comecei a falar bobagem. Você é torneiro mecânico, então? Era para ser formado. Eu fui com 14 anos. Então eu saía de casa bem cedo, levava aquela marmitinha do almoço que a minha mãe fazia, pegava um ônibus, descia, andava 15 minutos, chegava no Senai, estudava de manhã, almoçava, depois, na parte da tarde, ficava no torno, na oficina lá, limando, operando a máquina. Quase perdi o dedo mindinho igual o Lula. Não você brincadeira. Podia torneiro mecânico sem um dedo, você podia estar presidente hoje, velho. Olha, meus amigos e minhas amigas, a verdade é o seguinte, você sabe que dá pra fazer essa voz assim, não sei se as pessoas querem. Olha só, posso falar isso aqui também, tá ok? Aliás, eu faço essas vozes todas, mas eu não fico postando nas minhas redes sociais. Mas voltando. E aí, cara, faltavam 2 meses para eu acabar o curso. Cheguei a estagiar numa loja, numa fábrica, na Vicunha. E aí me reprovaram. E foi aí que eu cheguei pro meu pai, falei para ele que eu não queria. Cheguei em casa, ele estava no sofá assim, eu falei, pai, foi a última tentativa, né? Ele não entendia que eu não passei porque eu era tímido. Ele achava que eu era vagabundo, que eu não queria estudar, que eu não queria ter emprego, que eu não queria ter uma profissão. Então a tentativa deles, da minha mãe e do meu pai, foi tipo, faz um curso profissionalizante. Em 2 anos e meio ele vai ter uma profissão. Só que com 6 meses eu abdiquei. Porque eu descobri aquilo que eu queria, que era fazer humor. E aí, lá vai, cadê a coragem para chegar em casa e falar com porque, meu pai? Cara, imagina no Ceará, lá na periferia do Ceará, né? É difícil você querer convencer teu pai também que você quer ser artista. Eu vou te falar uma coisa, essa história, eu estou tentando compactá-la, mas aí ele falou assim para mim no sofá, porque eu cheguei para ele e falei, pai, olha, eu não quero mais estudar mecânica. Falou, por quê? O que você vai ser da vida? Vai ser um vagabundo? Eu falei, não, pai, não vou ser vagabundo. O que você quer então, pô? Saiu da escola, que eu pagava a escola, te coloquei para fazer um curso profissionalizante, eu não quis, pô. Vai ser um vagabundo. Eu peguei, não, pai. Aí eu enfrentei, cara, morrendo de medo, né? Falei, não, eu vou ser um humorista, apresentador de televisão. Então vai ser vagabundo, pô. Vou ser imitador, vou trabalhar, vou ter uma vida digna e eu vou vencer. Aí, meu amigo, eu falei isso, ele brigou comigo, fechou a cara, ficou sem falar comigo um tempo. Eu fui correr atrás. A primeira pessoa que eu procurei para me ajudar foi o Tom Cavalcante. Olha só. Ele morava num apartamento próximo
a casa de uma tia minha, irmã do meu pai, e eu não tinha grana, não tinha nem telefone em casa. Eu gravei uma fita cassete naquele som. Acho que hoje o pessoal tem aquele som que tem duplo cassete, sabe? 3 em 1, sabe? Aquele som antigo. A molecada vai rir agora. E eu fui lá, peguei um microfone de plástico, tipo de karaokê, gravei umas vozes assim, péssima qualidade, eu achando que imitava, moleque. E aí levei na casa do Tom Cavalcante. Cheguei lá, encontrei com ele, dei a fita pra ele, falei que era fã, ele já trabalhava em rádio, que depois eu vim trabalhar nessa rádio. Aí eu falei, pô, Tom, me ajuda aí. Eu entendo que ele não pôde me ajudar. Porque eu tava verde. Eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu deixei a fita pra ele, falei, olha, tá aqui o telefone da minha tia, não tem um telefone em casa, poxa, depois se você escutar, me liga que... Ele não me ligou, acho que esqueceu, né? Já estava fazendo muito show no Ceará, em pizzaria, churrascaria, comício. Estava vindo já para o Rio de Janeiro para trabalhar com seu pai, com o Chico. E aí, cara, nada dele ligar e fiz as imitações. Depois de uma semana, eu liguei para ele e falei, vou ligar, o cara não liga, eu vou atrás, o interesse é meu. Aí ele, beleza. Fiz umas vozes para ele no telefone, aí passou mais uma semana, eu fui na casa dele de novo, ele não estava. E a esposa dele me devolveu a fita. Eu fiquei frustrado. Falei, caraca, mas eu não vou desistir. Ele não pôde me ajudar, porque eu era muito frio, muito verde. E aí eu fui fazer teste em rádio. Cara, fiz teste em todas as rádios grandes do Ceará. Fui reprovado em todos os testes. Para trabalhar como radioator. Todos. Não era o tempo, 89. Aí fui correr atrás, fui fazer o quê? Show. Trabalhei com um humorista muito bom lá do Ceará, na época, não sei como é que ele está agora, o Irandelmar, que é um humorista que tem um bom tempo, trabalhou na rádio depois que o Tom Cavalcante saiu. O Tom foi o primeiro, depois foi o Irandelmar, e aí eu entrei nesse mesmo programa, em 94. Aí, Rede Cidade? não, a Rádio Cidade, eu trabalhei na Rádio Cidade do Povo, trabalhei na Globo de lá, que é a Rádio Verdes Mares, tem um programa que é famoso, que é o Nas Garras da Patrulha, que Sim. tem na TV de um tempo para cá. Mas ele ficou conhecido nos anos 80 na Rádio Verdes Mares lá. E aí o Tom foi o precursor. Depois o Irã e o terceiro Era um foi eu. programa policial cômico? Cômico. Aí tinha um narrador. Histórias reais, né? Reais, É, no Rio era a Patrulha da Cidade. Eu sei, Acho que existe até hoje. O Maurício... deu um... Não, o Maurício... É o que descobriu o Pedro Manso, né? É, mas o Maurício ele fez depois, não era o Patrulha da Cidade, mas era... Era parecido. Lá também tinha outro que concorria. E aí eu fazia voz de bêbado, fazia voz de mulher, fazia voz de criança, fazia voz de pessoas de idade, velho. Só que, cara, demorou muito, porque a vida é muito louca. Quando eu queria, fui reprovado em todos, em 89. Aí eu fui trabalhar fazendo shows em bares. Só que eu era escada do Irandelmar, que era um humorista que estava no lugar do Tom na rádio. Ele falou, olha, aqui não tem mais vaga, mas eu vou montar um show. Eu preciso de um personagem feminino. Desculpe te interromper, para você que está nos vendo agora, escada, você que não sabe, ia falar. Ele é o lateral que levanta pro atacante marcar o gol, né? Isso, vou dar um exemplo aqui. Didi e Dedé. Exatamente. Lúcio Mauro e o seu pai. Com meu pai. É, exatamente. O professor Raimundo, um grande escada. O professor Raimundo era o escada da escolinha. O professor Raimundo, assim, acho que a maior generosidade também é saber ser escada, porque escada é muito difícil. Carlos Alberto de Nóbrega é um escada perfeito. Total. Porque ele quer. O programa é dele, mas assim, é muita responsabilidade saber as falas, os textos de todos os humoristas. Eu admiro muito o Carlos Alberto de Nóbrega. Como seu pai. Eles eram amigos também? Não sei se eram amigos. Sim, era. E aí, é isso. Eu comecei fazendo escada. Só que aí a gente fazia show em bares e não tinha camarim. E eu fazia uma entrevistadora. E eu não tinha roupa. Então eu peguei a meia calça da minha irmã, as roupas dela, maquiagem. Aí o saudoso Paulo Diógenes, que nos deixou há pouco tempo. Paulo Diógenes, sim. Faleceu recente. Me deu uma peruca lá, me emprestou. E eu fui fazer um personagem feminino. Então sempre eu trocava de roupa ali no banheiro. A galera tava lá fazendo suas necessidades e eu aqui no espelho me maquiando, colocando peruca. E entrava e fazia escada para ele. Eu imitava uma mulher, aí ele fazia as vozes do Roberto Carlos, do Pelé, do Lula, do Collor, do Silvio. Ele brilhava com as piadas e eu lançava para ele. E no final entrava imitando a cantora Simone, que não é a Simone Mendes, né? A Simone, a cantora Simone, entrava toda de branco, assim, aquela peruca imensa, fazendo a parte musical do show. E aí fiquei com ele 2 anos. Aí eu falava, puta, mas será que isso é legal para mim? Eu quero ver se eu sou bom de cara limpa. E aí em 91 eu montei o meu show sozinho de cara limpa.
Tem que ter culhão. Meu sonho era fazer um show sozinho e eu fiz. Não tinha ninguém pra me ver. Ninguém, cara. Literalmente sozinho, ninguém, né? Eu tenho essa foto até hoje aqui no celular. Ninguém foi me ver. Era um show 11h30 da noite, perto da Praia do Futuro. Cara, choveu, o som deu problema. Foi um desastre. Falhou a luz, tudo. Já passei por isso, acho que todo mundo, né, cara? Mas você sabe qual foi a data da estreia? Ah. Sexta-feira 13, 1991. Olha, quantas coisas eu tive pra desistir. Que as pessoas acham que é fácil, né? Não, mas você tem que quebrar a cara, não tem jeito. Eu acho que, cara, quando você tem que apanhar muito. Você tem que quebrar a cara. Quebrar a cara, porque não... Como é que é aquela frase? Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos Todos fáceis. os grandes empreendedores, você entrevista muitos no seu podcast, você pode reparar que todos eles tiveram... Quebraram a cara. Quebraram a cara. E assim, os maiores empreendedores, eles vão na contramão, né? Pode ver, quando o cara vê ele não vê uma dificuldade como dificuldade, ele vê ali uma oportunidade. Né? Então, na pandemia, muita gente falou assim, não tá dando, não vou investir. E já teve gente que pensou em crescer nessa fase ruim da vida que nós passamos há alguns anos. Né? Então, os grandes, eles vão sempre buscar oportunidade nessas dificuldades. E quantos já quebraram várias vezes e deram a volta por cima, né? Sim. Eu acho que a gente, como artista, também tem que pensar não só com cabeça de artista, pensar com cabeça de empreendedor, que a gente é um produto. Claro. Mas a gente tem que ser um produto pra gente, e a gente ser dono da nossa carreira. Claro. E não deixar que usem a gente depois descarte. Aham. A gente sabe como é que é, né? A gente vê colegas aí na televisão que ficaram 20, 30 anos na Globo ou em outras emissoras, e os caras, não sei se eles ganhavam mal ou não souberam administrar o dinheiro, e aí ficam numa situação difícil pedindo ajuda, que é digno, né? É digno. Mas muitos nascem só para ser artistas. E não procura guardar o dinheiro, não procura ter um investimento, não procura comprar o primeiro imóvel, só quer viver de aluguel. E eu acho que passa a fase para todo mundo. Para todo mundo tem o seu auge. Tem o seu tempo, todo mundo vai ter o seu. Uns conseguem juntar um pouco, conseguem ter ali... Hoje em dia tá todo mundo investindo, né? Todo mundo tá querendo ser investidor. Meu pai é o maior exemplo, cara. Um cara da inteligência, do talento dele, era péssimo empreendedor. Comprou imóveis e tal, tinha os imóveis dele, mas assim, nossa, um desastre como empreendedor. Todos os negócios que ele tentou deram errado e não soube guardar o dinheiro como deveria, né? Você vê o melhor exemplo, um um gênio, um cara completamente fora da caixa, mas que não tinha esse tino, né? Mas esse tino, quando a gente não tem, a gente tem que procurar alguém para nos ajudar. Hoje é cheio de conselheiro aí, de gente para ajudar. Não, sim, coaches e tal. Né? Mas eu acho que quando você consegue ter, pelo menos, a sua casa própria, ter um lugar para você descansar na sua aposentadoria, né, viver bem, porque passa para todo mundo. E as pessoas acham que é só hoje, que é só o presente. E eu acho que não é. Se iludem, né? Se iludem. A gente sabe que é difícil. Tem que matar um leão todos os dias, né, cara? Complicado. Vem cá, quem é Aderaldo Barbosa? Caraca, você foi... Aderaldo Barbosa, meu Deus do céu, eu nem lembro mais como é essa voz. Foi um personagem que eu fiz na Rádio Cidade. Isso foi em 1994, 95. Fazia um programa na Rádio Cidade do Sistema O Povo de Rádio. Eu, Tony de Sá, Guilhermando Duarte, Célia Silveira. E ali a gente criou um personagem, né? O Aderaldo Barbosa, que era um locutor com a voz de velho. Na época, eu acho que não existia nem um Moção. Então ele falava com a voz que eu nem lembro mais. Eu não lembro, cara. Aderaldo Barbosa, pô, faz tanto tempo isso, eu não lembro. Mas era uma voz assim, eu não lembro mais a voz dele, porque faz muito tempo. E aí esse personagem me fez ficar conhecido no rádio lá em Fortaleza. Por causa dele, a Jovem Pan soube do sucesso na concorrente, né? Porque eu trabalhava na cidade do Sistema O Povo. E tinha a Rádio Cidade, que é aquela da Marquinha, que teve no Rio, teve aqui também. Sim. Que era outra cidade, outro sistema. E tinha Jovem Pan também. Jovem Pan Fortaleza. E aí, cara, a Jovem Pan São Paulo soube da minha existência através de um locutor da Jovem Pan Fortaleza que estava visitando os estúdios em São Paulo, na Paulista, e ligou do nada pro meu celular. Eu lembro até hoje o nome desse locutor, porque ele é homônimo de um grande ator, William Hurt. Era o nome do locutor da rádio Jovem Pan Fortaleza. Aí ele me ligou. Eu tinha um celular Nokia, que tinha capinha de couro. Ele ligou, pô, tudo bem? Eu sou o locutor aí da rádio Jovem Pan, concorrente da Rádio Cidade que você trabalha. E o pessoal da rádio aqui soube do teu sucesso aí com o Aderaldo Barbosa.
na rádio. Então eles estão querendo que você venha amanhã aqui na Jovem Pan São Paulo. Eles mandam a passagem, porque eles querem te conhecer. E eu falei, caraca, isso aqui é trote? Você tá brincando comigo? Não, não é trote, não. Eles querem te conhecer. Aí eu falei, olha, eu tenho um compromisso amanhã de shows, eu não tenho como desmarcar, porque já foi anunciado na rádio, né? Antes você tinha outdoor para anunciar em Fortaleza. Você consegue para sexta-feira? Eu vou. Sexta-feira eu vou. Eu só não tenho como desmarcar o compromisso. Aí ele, peraí, falou que o pessoal tá bom. Sexta-feira você vem para São Paulo. Aí eu fiz um show por volta de meia-noite. Cheguei em casa às 3h, tinha que estar 6 no aeroporto para pegar o voo das 7h30. Cara, nem dormi. E vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo, eles me apresentaram a Jovem Pan. Alexandre Ovoruski, Marcelo Eduardo me apresentaram a Jovem Pan. Porra, eu fiquei encantado, né? Imagina chegar na maior rádio do Brasil, ali, Avenida Paulista. Imagina, um cara que vem do Ceará, isso é uma dimensão. Eu nasci na capital, em Fortaleza. Eu e meus irmãos, né? Minha mãe era de Morada Nova, minha mãe era de Quixadá, olha, trocando as bolas. E meu pai de Morada Nova, mas eu já nasci na capital. Agora, quando eu cheguei em São Paulo, cara, outra cultura, aquela Avenida Paulista, os prédios, na maior rádio do Brasil, eu fiquei realmente encantado. E lá eu fiz um teste. Falaram, pô, você se incomoda de fazer um teste? Não, como eu tava voando nesse negócio de show, fazia show todo final de semana, sabia tudo que era piada, comprava livrinho, escrevia piada. Eles me falaram, vai pro estúdio. Aí fui pro estúdio, comecei a contar piada, comecei a imitar os personagens que eu fazia, essas vozes que todo mundo imita, né, da época também. E aí fiquei ali uma meia hora, 40 minutos. Quando foi à noite, eu retornei para casa, né? Aí eles falaram que me ligar. Passou uma semana, 2, 3 e nada. Aí eu falei pra minha mãe, acho que eu não fui bem no teste, é outra cultura, sempre aquela coisa de insegurança. E aí eles ligaram, cara. E aí foram me buscar lá em Fortaleza, fizeram um contrato comigo. Olha só. E aí eu fiquei lá de 97 a 2007. Fiz Nossa, o Paulo cara. Jalasca, que era um personagem que eu falava pro Brasil inteiro. Já ia te perguntar agora do Paulo Jalasca. Pois é, o Paulo Jalasca eu lembro da voz, porque é recente. Mas o Aderaldo Barbosa eu não lembro da voz. Eu teria que ouvir, se alguém puder mandar para mim lá no meu Instagram, @oceará, um direct, porque eu não lembro como é que é a voz do Aderaldo Barbosa. Tony de Sá, Guilherme, mandem para mim, por favor, meus amigos aí do Ceará. Eu não lembro a voz dele. Mas tinha uma vinheta que foi inspirada por Jalasca, que era Aderaldo Barbosa. Aí eu falava, era uma voz de... Que eram as vinhetas típicas da Rádio Globo, é um cantar. E aí eu fiz o Paulo Jalasca, então teve essa mesma inspiração. O Jalasca eu lembro que ele falava com essa voz assim grave. Oi, 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 gente amiga. Começando mais um programa. Paulo Jalasca pra você, ó. Até o talo, gato. Falava assim, 1,80 m de linguiça calabresa. 1,80 m de palmito na salmoura. Ele... Cheguei a criar a indumentária dele, fazia evento corporativo, fazia evento para as afiliadas da Jovem Pan. Ganhei uma graninha com o Paulo Jalasca também. E Jovem Pan fiz a marca ao contrário. Peguei o P, botei na frente e o J da Jovem Pan atrás. Ficou o logo da Pan com Paulo Jalasca. Aí viajei o Brasil inteiro pelas afiliadas para ganhar uma graninha, né, pô? Porque só o salário de rádio não dá para viver. Aí foi muito importante esse começo. Imagino. E aí eu conversava com os meus personagens. Eu fazia o Paulo Jalasca, que conversava com os velhos, conversava com a Rita. Olá, Rita, tudo bem, querida? Tudo ótimo, Paulo. Como é que você tá, querido? Fazia as vozes conversando como se tivesse 10 pessoas no estúdio. Uhum. E é uma coisa que eu administrava muito o diafragma, para não parecer que sou eu. Então eu não deixava aquela puxada de ar. Entre uma voz e outra. Não, afastava aqui a voz e não dava para parecer que eram 2 pessoas, ou 3 ou mais conversando. E aí, cara, foi meu começo em rádio. Quando começou o Pânico em 2003 na televisão, e eu tava... Mas você fez o Pânico no rádio também? Fiz. Eu vim pra Jovem Pan. É que o Pânico começou no rádio, ficou anos no rádio. O Pânico, ele é do rádio, ele começou em 93 no rádio. Com Emílio, Bola, Billy, Batista, Patilene. Acho que foi a primeira formação. Aí teve o André Damasceno, que trabalhou na escolinha, o Gaúcho. Sim. Pô, teve muita gente que passou lá também. O Tatá, Escova, a galera, os precursores. Tatá Alexandre, né? Tatá Alexandre, de São Faustão, Paulo. E aí, Perdidos na Noite, né? Aí eu não sei se o João Kleber não passou, não, mas o João Kleber trabalhou na Jovem Pan. O João Kleber, antes de ser apresentador, gente, ele era também um grande imitador, fazia várias imitações. Cara, eu acho que, na minha opinião, é o que ele faz melhor. Eu acho ele muito melhor imitador do que... Não que ele seja mau apresentador, né? Bombou. Mas ele, como imitador, é foda. Sabe o que acontece? Eu concordo com o João Kleber, se a gente tem que buscar novas oportunidades.
Tem muito imitador talentoso aí, e eu falo aqui, divulgo essa galera que eu admiro, entendeu? Não tem essa coisa, pra mim não concorre. Não concorre nada, porque eu sei que eles estão focados ali na imitação. Eu tenho a voz como uma ferramenta para fazer imitações. Mas eu não fico ali toda hora querendo descobrir uma imitação nova. Tem muita gente para imitar. E eu acho que a gente tem que se jogar. Vai lá, canta, vai lá, apresenta, entendeu? A gente não pode ser taxado. No Brasil tem essa coisa, você é isso, tem que ser isso. Nos Estados Unidos o cara nasce, o cara sapateia bem, o cara canta, o cara conta piada, o cara imita, o cara apresenta. Eu acho que você pode ser aquilo que você quiser ser. Lógico que tem coisa que você tem mais talento. Sim. Não é? Você tem mais talento numa coisa, beleza, foca nisso. O João se encontrou como apresentador. Há muito tempo ele está como apresentador, é o que ele ganha. Não, eu não invalido ele de forma nenhuma como apresentador, mas eu pensando, colocando na balança, realmente, ele como imitador... Pô, meu pai dirigiu o primeiro show dele. Quer ver, o teu pai ganhou vários concursos de imitação. Raul Gil é um grande imitador, Raul Gil. Inclusive de cantores, né? De cantores, de pessoas do Chacrinha. Mas assim, o cara foi nos anos 70, 80 apresentar, e tá até aí hoje, né? A gente tem que se arriscar. Se achou, né? Ele se achou, né? Zona de conforto nem puteiro, meu irmão. Eu gosto de me arriscar. É. Esse projeto que eu estou fazendo agora, lá que é o meu podcast, lá que é o Festa da Firma Podcast, as pessoas não entenderam ainda porque ele está só 5 meses no ar. É um personagem, né? Que é um cara do mundo empresarial, que é o PJ Neto, Paulo Jorge Almeida Neto, que é o PJ Neto. Cara, então tem uma Podia história... ser Paulo Jalasca Neto também, né? Mas era Paulo Jorge Almeida Neto. Ele é um herdeiro da PJ Group, então ele está ali entrevistando vários empresários, né, vários empreendedores, como se fosse uma suposta entrevista de emprego. O cara vai lá querendo assumir a vaga ali, a cadeira de CEO da PJ Group, que é a suposta empresa do PJ, que fica no Prédio da Baleia, na Faria Lima, que mexe com agronegócio. Eu já te falei, né, com turismo, com a financeira, a fintech. E aí eu entrevisto as pessoas com a voz que não é minha. E aí um personagem, né? Eu falo... Então, aí eu vou estudar o que é a linguagem do mundo corporativo. E eu tenho levado grandes nomes lá. A minha equipe é maravilhosa. O podcast é nosso, né? Sou eu, Karina Sato, o pessoal da Farol Originals, que é a produtora, o pessoal do Festa da Firma, que é um perfil que surgiu na pandemia lá, Festa da Firma. Só com memes corporativos. E a gente está nesse projeto, criamos esse personagem para fazer essas entrevistas no podcast. Então, toda quarta-feira, 7 da noite, tem uma entrevista nova. E, pô, em pouco tempo a gente está com muitos seguidores, muitos inscritos. Você faz ao vivo? Eu faço gravado. E dependendo do episódio, a gente já faz ali como se fosse ao vivo. Grava mais cedo para ir no mesmo dia. E tá indo muito bem, cara. Festa da Firma Podcast. Tem muita gente bacana. Que legal. Mas aí, então, o Pânico, como é que migrou? Você migrou do Pânico do rádio para a TV, né? Isso aí é legal. Porque quando eu cheguei em 97, como eu te falei. Aí eu fui fazer o Pânico. Eu tava aprendendo ali, cara, porque é outra linguagem de humor. É igual você tá do lado do Rio de Janeiro, mas é outra pegada, outro tipo de gíria, né? Não, Rio e São Paulo são cidades opostas, né, cara? É difícil quando você vem de fora. É muito diferente. É porque hoje a molecada, mas é fácil porque você tem internet. Você tem hoje a YouTube, você vê tipo a cultura do Sul hoje, você vê a cultura do mesmo Nordeste. Assim, parece que é fácil, né? Mas é mais fácil. Mas não é. É mais fácil, não, porque na com nossa toda época certeza. Não tinha, cara. Eu tô falando de 25, 30 anos atrás. É. Não tinha como. Não era essa globalização. Não era globalização. Hoje em dia você conhece a linguagem de fora do Brasil. E aí eu cheguei para fazer o Pânico, tentando descobrir um personagem, fiz um personagem chamado Arnóbio, falava com a voz desse jeito. Aí fui descobrindo, aí fui fazendo outro personagem, aí fizemos o Palhaço Carequinho, o Chupetão, que era eu e o Japa, o Marcos Aguena. Aí fui fazendo vozes lá, brincando. Imitava na época o Pelé, imitava o Ratinho, imitava quem mais? Clodovil, Dercy Gonçalves, Padre Quevedo, os cantores. Enfim, ia descobrindo. Fazia as paródias com Carioca, com Japa. Aí um belo dia, eu estava tomando café, chegou o Tutinha. No cantinho do café. Tu tinha o dono da Jovem tinha. Pan. E eu tava com pouco tempo, 6 meses em São Paulo. Aí eu comecei a fazer essa voz aqui, né? Porque essa voz do Paulo Jalasca, eu me inspirei em 3 radialistas, 3 locutores lá de Fortaleza. O João Inácio Júnior, o saudoso Carlos Augusto e um cara chamado Beto Porto Alegre, da FM 93. E eu juntei e fiz o Paulo Jalasca, que é
Porque tem radialista que não fala com essa voz grave no dia a dia, a voz impostada, que ninguém nem usa mais. A voz colocada... Não, e no Ceará, você fazendo aí, me lembra muito o Tom, porque o Tom tem essa necessidade principalmente quando ele começou, de tirar um pouco o sotaque. Então ele falava muito, ele tinha uma coisa meio assim, o Tom poderia... Porque a impostação é isso. Era meu amigo, minha amiga, ele tinha uma coisa... Aqui é a impostação de voz, né? E tem uns que colocam essa coisa no final aí. Tudo bem, gente? Uma coisa, né? E aí tinha... Eu lembro do Beto Porto Alegre, que era um cara que fazia assim. Como é que é? FM 93, pouco papo e só sucesso. Mas fora do ar, ele tinha uma voz desnormal. Ele impostava a voz para fazer essa audição. Muito e aí, característico. na época, no estúdio, tinha aquele reverb, né? O eco. Não um eco, tipo som de banheiro. Tinha, né? Somente a M, hoje, né? Mas era FM. Hoje não tem mais, eu não sei como é que tá lá. E aí eu lembro do Carlos Augusto, que era aquela coisa do pique. Alô, gente amiga! Era uma coisa mais assim. E tinha... Tem o João Inácio Júnior, que era um que falava assim: atenção, você, minha amiga mulher. Programa João Inácio Júnior. Nem lembro mais, faz tanto tempo. E eu juntei esses três para criar o Paulo Jalasca. E aí pensei no nome Paulo por causa do Paulo Oliveira, que é um grande radialista do Ceará. E aí coloquei Paulo. O Ovoruski o Marcelo Eduardo, coordenador da Rede Jovem Pan, e o Alexandre Ovoruski, da Jovem Pan São Paulo, sugeriram o nome Jalasca. Eu não sabia o que era Jalasca. É isso que eu ia te perguntar, que nome é esse? Eu não sabia o que era Jalasca. Eles sugeriram Jalasca como se fosse uma alusão fálica ao membro masculino. Jalasca. Mas o que tem a ver o Jalasca por causa da voz, né? A voz sedutora. Paulo Jalasca, 1,80 m. Mas o que tem a ver Paulo com Paulo Jalasca? Aí eu peguei Pois é, uma coisa de... Eu não sei se é da região do Ovoruski, se é do interior de São Paulo. Eu nunca ouvi esse termo. Nunca ouvi falar. Fulano foi e meteu-lhe a Jalasca, é isso? Exatamente. Você vê como o mundo... vê como essas expressões aí idiomáticas, essas... É muito regional, né? Gírias, né? Gírias. E aí, cara, ficou Paulo Jalasca e eu falava, tipo... Antigamente ele falava para as mulheres, né? Aquela voz romântica do rádio, né? Quando podia fazer isso. Hoje em dia não pode mais. Mas eu falava, tipo... Paulo Jalasca, até o talo, gata. O locutor que quando fala deixa você molhadinha. É que eu falo cuspindo. Falava umas coisas assim bobas, aí tinha a tradução do dia, pegava a música em inglês e lia ali como se fosse, sabe, em português, de acordo com a fonética ali, too much, tomate, aquela coisa. Hoje tem, a galera faz no TikTok com papelzinho, né? A cartolina ali mostrando o que é a tradução. Fazia muito isso, aí, pô, foi uma época muito boa. E surgiu disso. Falei pro Tutinha no cantinho do café, ele falou, pô, segunda-feira da semana que vem a gente estreia no horário para São Paulo. Cara, minha estreia de Paulo Jalasca em São Paulo, o dono da Jovem Pan estava do meu lado no outro microfone. Imagina a pressão, né? A pressão. E eu fiz ali, deu certo, velho. E ele do lado, não, porque ele tinha feito o Djalma Jorge, que era um personagem que ele fazia, que foi sucesso na Jovem Pan em São Paulo. O Tutinha fazia um personagem. E aí ele sabia mais ou menos o que ele queria. Aí ele foi me dando as coordenadas, eu fui improvisando do meu jeito, colocando a minha verve, o meu humor, e deu certo, cara. Fiquei quase 10 anos no ar com o Paulo Jalasca e foi sucesso quando abriu para a Rede Jovem Pan, que era só São Paulo. Então começou de 7 às 8, o negócio foi pegando, abriu para a Rede Jovem Pan, para mais de 65 emissoras na época, de 7 às 10 da manhã. E quando começou o Pânico na TV... ficou pesado para mim. Porque eu tinha que fazer esse programa de segunda a sexta, saía, fazia o Pânico na rádio e tinha que sair para gravar com Vesgo. Porque quando começou o Pânico na TV, era só 1h30 de programa, 40 minutos era Vesgo e Silvio no ar. Aquelas festas, porta de festa. Então era muita responsabilidade. Aí eu estava num relacionamento também, aí prejudica, a mulher reclama, aí tem que gravar um negócio pro rádio, acabei que... Não, é pesado. Acabei que eu abdiquei, fiquei só na TV, nem show fazia, fiquei focado na TV. E aí veio aquele humor que era bem específico do Pânico, que na verdade foi meio que um estilo criado ali, né, que eu acho que até então ninguém fazia, que é você literalmente sacanear as pessoas e... Eu acho que o humor do Pânico, esse DNA, sempre esteve presente, mas acho que muito no Tutinha, no Emílio. A gente sempre sacaneou também na escola, mas eu não era uma criança de sacanear os outros na escola. Eu não era criança de
zoar. Mas você fazer isso publicamente num programa de audiência... Sabe o que acontece? Foi uma coisa diferente, assim, né? Acontece, você sabe que muita gente, não é só da Globo, não, muita gente quando liga a câmera é uma simpatia do caralho. É uma humildade. Trata bem tudo. Desliga a câmera, ignora. Tem demais. Chega aqui, cumprimenta só o artista, o apresentador, não cumprimenta a moça do café, o câmera, o produtor. Tem muita coisa. E aí, quando liga a câmera, quer mostrar que é aquela pessoa maravilhosa. Então a gente descortinou isso, a gente desglamourizou. Ó, a palavra difícil, desglamourizou. Mostrava mesmo, o cara não queria falar, a gente mostrava. Então, quando eu chegava lá, eu falava que a mulher estava com a roupa, a mulher tratava a gente mal, estava com a roupa estampada, eu falava, olha, parece a capa do botijão da minha avó. Falava isso, zoava isso. Que eu acho que o humor é isso, cara. Você tem que se zoar. O humor é isso, a piada, a desgraça de ontem é a graça de hoje, não tem que se colocar, porque a pessoa é intocável, tem que respeitar a carreira dela, os troféus que ela ganhou. Eu acho que você, quando se coloca nessa posição de intocável, de muito sério, é porque você não é. Quem é bom não se leva a sério. Não, realmente, estava falando isso aqui com o Délio McNamara, que a premissa, vamos dizer assim, principalmente do stand-up, é você se detonar, pô. É você se depreciar. Porque você humaniza. Isso é uma escola que é a base, né, do humor. Mas quando eu estava no Pânico é que na TV, você e Vesgo era uma coisa do outro, né? Exatamente. Você fazia isso com o outro, né? Pois é, mas a gente também se sacaneava. O Vesgo, por exemplo, na Argentina, ficou com a cabeça presa no portão. Eu sacaneei. O Vesgo também foi nós fomos na Corrida do Queijo, acho que foi na Escócia. Ele foi lá, não desceu do jeito que era para descer, teve medo. Eu quebrei o braço na Argentina. Mas uma brincadeira, os caras não entenderam, né? Porque tem uma rivalidade muito mais deles do que a gente com eles, né? O argentino. O argentino tem mais rivalidade com o brasileiro do que o brasileiro com o argentino. Então, isso também mais lá atrás. Hoje eu acho que já amenizou um pouco. Eu acho que ainda tem um pouco. Veio muito mais na periferia. Então, quando eu quebrei o braço, foi na periferia. Vem muito por causa do futebol também, né? Mas, enfim, a gente sacaneava. O Pânico foi subversivo, né? A palavra que estão usando muito agora, disruptivo. Transgressor. Transgressor. Né? E foi. Mas você acredita que as pessoas lembram? Tem muitos vídeos e quem não lembra está fazendo aí esses memes, está querendo relembrar, está divulgando. E eu acho que com certeza o Tutinha deve estar capitalizando isso, monetizando, porque o Pânico, a marca é dele, né? Então, com certeza ele tem um canal dele lá que deve colocar esses vídeos. Então, não está morrendo o negócio. A internet não deixa isso morrer. Nós estamos vivos, entendeu? Não podemos mais fazer esse tipo de humor. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que hoje em dia você conseguiria fazer isso hoje? Por eu ser público, por ter já um nome junto com o Pânico, lá pelos personagens que eu fiz, eu não posso fazer. Mas tem muita gente fazendo na internet, porque não é conhecida. A partir do momento que ela ficar conhecida, aí ela vai receber esses processos. Aí vão pegar no pé dela. Eu acho que é o seguinte, sempre houve ditadura, sempre houve problema, agora tá mais. Mas na época da ditadura lá, Caetano Veloso levava 10 músicas pro censor aprovar, cara, aprovava 5, beleza, ele ia lá, essa aqui para aprovar tem que mudar aqui essa frase, tem que colocar isso aqui. Meu pai pegou muita censura, cara, e era punk. E era punk, viu? Eu não sou... negócio de humorista... Nutella, mamão com açúcar. Não, é porque você tem que saber driblar isso, entendeu? Exatamente. Deixar subliminar algumas mensagens. Não, eu acho que hoje tem mais mimimi, com certeza, mas também hoje as pessoas têm onde se expressar, né, cara? Antigamente não tinha. Então fazia muita piada racista, muita piada, e as pessoas se ofendiam, mas não tinha onde se expressar. Hoje tem, aí esse debate também foi muito mais aberto. Hoje, né, as pessoas estão muito mais conscientes em relação a racismo, machismo e etnia também, né? Hoje, por exemplo, quando eu imitava lá o Pelé, que eu me caracterizava, eu não imitava para ofender ninguém. É porque se eu vou imitar uma pessoa com a pele mais escura que a minha, tem que se caracterizar. Teu pai fez isso, o Jô Soares fez isso. Sim. Os grandes nomes fizeram isso. Para mim não era fazer chacota. A gente sabe a história, eu sei a história do blackface, eu já li sobre isso. Tem essa conscientização. Eu já fiz Vera Verão. Quem não lembra da Vera Verão? Imitava a Vera Verão. O Lafon, né? Imitava no Pânico, imitava o Pelé, imitava Carlinhos Brau, imitava Gilberto Gil, fazia a voz de Gilberto Gil. E tinha que me caracterizar. Quando começou isso, eu parei. Eu parei, porque eu fui meio que obrigado. Trabalhava no Multishow e falaram, você não pode mais fazer. E eu não fiz mais.
Mas no Multishow fiz lá vários É, personagens. adapta, né, cara? E tem que me adaptar. Adapta, mas eu quero. porra. Nunca fiz nada pra desmerecer. Assim, eu zoava mesmo. Mas quando você chega e zoa com outro, você tá ali dando a tua credencial, você dá o aval pro outro brincar. Quando você se sacaneia, o cara, pô, ele tá se sacaneando, então, teoricamente, eu vou brincar com ele. Aham. O problema é que as pessoas estão se levando muito a sério, tem muita gente se vitimizando. E a gente, eu acho que o mais prejudicado é o humorista. E o público. Porque a gente tá O público perde, né? É, porque a gente tá num tempo tão difícil, mas o cara quer dar risada e não pode. A pior coisa é o humorista com medo. E a gente tem medo, que ninguém quer pagar processo. Ninguém, mas a gente precisa trabalhar, precisa sustentar a família. Eu acho que você tem que ter jogo de cintura, ser flexível ali para não bater de frente com quem tem a caneta. Porque se o cara falar assim, o cara que manda, olha, você tá proibido de fazer show, você vai perder suas redes sociais, você vai ter que sair do país, você não vai ter mais passaporte, sei lá, você não vai ter mais a conta, o cara sabe onde você mora, como é que você vai trabalhar com medo? Como é que se faz humor com medo? É complicado, né? E tem essa coisa do limite, né? Não, Cara, isso é muito controverso. Não, e o cara que não é famoso, ele pode ainda fazer o que ele quer fazer. Não, mas quando você tem uma projeção, cara... vão te processar. A primeira coisa também, vai ter gente que vai se sentir ofendida por uma coisa que nem ofendeu. Mas ela vai querer o quê? Tirar dinheiro. Ela vai querer te processar. Ela vai querer, opa, é aí que eu entro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Aquele humor não dá pra fazer. Do jeito que a gente fazia, não dá. Deu muita merda na época? Cara, eu nunca fui processado, assim. Na época, o Silvio tirou lá o É isso que eu ia te perguntar, o Silvio... Mas como é que pode, cara? O cara mas te proibir de... Mal entendido isso aí. Já até porque tem gente que não gosta de ser imitado, né? Tem gente... Mas o Silvio é um dos caras mais imitados. Várias vezes imitei na cara dele, assim, na frente dele. É. Sempre foi muito engraçado. Entrou na brincadeira comigo o Vesgo. Fez a dança do Siri. Quando eu fui pro Multishow, gravei com ele de novo. Levei um coral de Silvio Santos, né? Coral barítono, tenor, soprano, mulheres, homens, gordo, magro, baixinho. Ficou super emocionado, a gente ficou... Mas ele te proibiu de fazer um tempo, né? Mas não foi... Foi um mal entendido. Nós temos... Já falei isso em outro lugar, mas assim, na época tinha... Ainda existe o Valci, que era um grande editor, um moleque, jovem, né? Porque tinha uns 20 anos. O Valci imitava muito bem o Silvio. Aí teve uma matéria que eu não fui para entrevistar o Silvio, acho que foi o Carioca. Foi o Vesgo com Carioca. O Jassa tinha um salão na Rua Iguatemi. E aí, quando o Vesgo foi entrevistar o Silvio só mexeu os lábios. E o Valci imitava bem o Silvio. Na hora que ele foi editar, os editores eram muito criativos. Ele, jovem, achou que não fosse dar nada. Aí ele mandou assim, ó, um movimento pro Vesgo, dublando o Silvio. Vai te foder, vai te foder. E aí o jurídico do SBT, a galera não gostou, e me proibiu naquela época de um ano e pouco, de não imitar o Silvio. Mas depois a Band recorreu, a gente ganhou. E eu voltei a imitar o Silvio, saí do Pânico. Já gravei 2, 3 vezes o programa dele, quando ele estava no ar, que agora é a Patrícia. Gravei aquele jogo dos pontinhos, das 7 pistas, gravei o de casal lá com a Mirella. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema, vou sempre no SBT, gravo os programas de lá. Mas foi um mal entendido, uma brincadeira de um jovem, um cara que estava ali começando no Pânico, queria mostrar o trabalho. Ele fez essa brincadeira e foi bom, porque a gente capitalizou. No palco, a gente fez ali o velório do meu personagem, do Silvio. Foi uma brincadeira. E você botava um dente, né? Eu botava um dente. Eu nunca entendi aquele dente, né? Acho que uma tem coisa... mais água aí? Tem, por favor, é uma coisa meio que eu falo. Meio surreal, né? Foi uma coisa meio nonsense, né? Eu nunca me achei um bom imitador e sei que tem muita gente boa imitando. Ah, para com isso, cara. Nunca Como você não é bom imitador? Não, quando eu vou fazer... Assim, o cara fala, eu tenho 5.000 vozes, não sei o quê. Eu tenho uma manha para imitação. Eu consigo imitar muitos cantores se eu quiser treinar, mas outros eu não consigo. Entendeu? A gente tem que saber o que a gente é bom e o que a gente não é. Teu pai falou isso pra você disse no começo da entrevista. Ele sabia que não ia ser tão engraçado como Golias. o Golias e não faria tantas imitações quanto o Zé Vasconcelos. Mas ele descobriu o quê? Vou fazer muitos personagens. E foi o que ele descobriu de melhor. Fora o que ele criou para os outros colegas, né? Que não tinham personagem. 209 dele, né? Dele. Então, o Zé Bonitinho é a criação dele. Pois é. E é isso que eu admiro. Então descubra o que você faz bem enquanto é jovem. Entendeu? Ainda dá tempo. Não tem regra, não tem uma receita. Mas você tem que descobrir o que você faz bem. Agora, fazendo um adendo aqui,
esse negócio, Obrigado. esse negócio de capacidade vocal, cara, tem um ventríloco chamado Terry Fator. Eu Cara, sigo ele. esse cara, eu nunca vi nada igual, cara. Nunca vi. Ele fez aquele X Factor. Cara, ele faz o... Já viu? Ele faz o Michael Jackson e o Paul McCartney. Essas vozes são dificílimas. Cara, e ele não mexe a boca. É. Eu nunca vi um ventríloco igual. E ele faz o ar com a boca fechada, ele faz o Michael Jackson igual e faz o Paul McCartney igual. E cantando muito bem. Ele faz o Louis Armstrong, que eu imito também. Ele faz o Louis Armstrong de boca fechada. Eu nunca vi nada igual. É impossível você fazer o Louis Armstrong cantando What a Wonderful World com a boca fechada, porque a voz dele não tá na garganta. Ele é todo... É aqui, ó. Né? É aqui, ó. Aham. Né? Quando eu fazia, conseguia cantar a música inteira. Mas ele fazia o Louis Armstrong. Eu não sei como é que a voz sai. Cara, eu nunca vi, cara, nada igual. É. O Jeff Dunham, que na minha opinião, em termos de texto, é um dos melhores ventrílocos, né? Mas ele... Esse Terry aí, pra mim, é o melhor. Ele tem uma boquinha torta, o Jeff, né? Já não. Mas assim, como conteúdo e personagens, é maravilhoso, Não, cara. O Terry Fator. Esse cara, ele é o melhor pela técnica que ele desenvolveu, porque ventriloquia é difícil, né? Você tem que mudar as letras, né? E ele consegue fazer as Você não vozes pode falar P, você não pode falar M. Tem técnica, né? Maria é com N, né? Naria. Pato é tato, coloca o T, né? Tem umas técnicas. O pessoal deve estar pirando nesse papo, porque assim, quem nunca prestou atenção nesse, né? Como o cara fala, né? Não, tem um episódio aqui com o Arley. É bom o Arley. Maravilhoso. E que a gente fala muito sobre isso tem aqui. um loirinho também que o Iaco. O Iaco é bom Iaco também. Sideratos. Esse vem aqui também. Muito bom esses dois caras. São. E agora o Terry Fator, esqueci o sobrenome dele. Fator. Ele fala Fator, né? É o americano. O T, ele bota R, Anira. Né? Esse Terry aí, ele é muito bom. Eu fiquei impressionado. A primeira vez que eu vi foi lá no X Factor, naquele show de calouros lá de fora. E eu fiquei impressionado. Aí quando eu vi agora, eu tô seguindo esse cara não tem nem um mês. Porque eu fiquei impressionado justamente por causa desse vídeo do Michael Jackson com Paul e também desse do Louis Armstrong. Como é que ele consegue fazer uma voz, né? Tipo, I see trees of green, red roses. Ele não mexe, cara. Tem que abrir aqui a máscara, né? Você vê um pouquinho o gogó assim, um pouquinho. Tenta fazer, não dá. Eu não sei como é que ele faz. Então virei fã. Ganhou mais um fã. O cara ele desenvolveu a técnica. Isso não se ensina em faculdade, em fonoaudiologia, em aula de canto. O cara tem um... Eu quero acreditar que aquilo ali é ao vivo. Eu não quero acreditar... Não, mas Porque eu fiquei impressionado. Eu já vi entrevista dele, já vi... Tem muitos caras que eu gosto. Tem um cara de Portugal que é o Fernando Pereira, grande imitador de cantores também, de vozes faladas. É um cara incrível. Tem um... Agora não vou lembrar. Um do Canadá que é muito legal também, imitador. E é isso, cara. Imitação é uma coisa que fascina. Mas eu acho que a gente tem que buscar novos caminhos, sabe? Eu tenho alguns personagens que eu fiz no rádio, agora eu tô voltando com esse, do podcast. Mas eu acho legal também se arriscar de cara limpa. Tipo, bater papo aqui com a gente. Não, quanto mais coisa você fizer também, melhor, cara. Aliás, a galera que é fã do Pânico, uma época eu dei ideia lá no Carioca de fazer um podcast com Carlinhos, que fez o Mendigo, muito bom, muito talentoso, meu amigo. E aí ele tem que resolver algumas questões pessoais, mas assim que ele resolver e ele quiser, daria uma grande química, uma liga para fazer um podcast com ele, porque ele é um cara engraçado, ele é um cara natural, mas ele tem que resolver a vida particular dele. Assim que ele resolver, ele quiser, eu topo fazer um podcast com ele, porque é um cara que eu acho muito engraçado. Ele é bom. Tem dom para imitar, para cantar, para tocar instrumento, é fantástico, cara. E é isso, eu acho que podcast é bater papo, né? Podcast é papo. Isso aqui não é uma entrevista. Eu até esqueci de falar, se você quiser perguntar alguma coisa também, mas enfim. Não. Mas qual foi a grande merda que deu no Pânico? Que deve ter dado alguma, com você e o Vesgo ali. Comigo não deu, mas teve uma época que deu, assim, não foi, eu não fui processado, eu não desembolsei nada, mas assim, deu uma época aquele negócio da Dickman, né? Que ela nem estava em casa do guindaste que foi na altura do apartamento dela. Aquilo foi amplificado da forma que ela falou. Estávamos talvez errados, porque na época a gente era jovem, né? Mas a gente não invadiu a casa dela, o guindaste nem chegou. E era pra gravar a casa dela. Era pra né? Carolina Dickman, Calça Sandálias da Humildade, que era um quadro que a gente tinha. Ela não estava em casa, aí falou do filho,
Porque acho que a que tava era babá. Em casa a gente não chegou nem perto de nada. E o Jô ficou puto com a sandália da umidade também, não ficou? É lógico, a gente levou naquela época podia zoar, né? Do tamanho dele, a gente levou uma sandália com formato de pizza, né? Então na época podia zoar, cara. Pô, quando eu era moleque me chamavam de cabeçudo, magrelo, sofri bullying porque eu tenho um peito fundo, porque falava fino. Apanhei na escola, mas eu nunca me vitimizei. Né? E na época o Pânico fazia com isso. O Pânico era a galera do fundão. O outro era o Vesgo, o outro era o Dentuço, o outro era o Gordo, Bola. E assim, né? Nunca tivemos preconceito com nada, cara. E tem gente que não gosta de ser imitado, né, cara? É uma frescura. O meu pai, por exemplo, ele teve um problema com o Gilberto Gil quando ele fazia o Zé Alberto Zéu. Foi quando o Gil ia se candidatar a governador da Bahia. E ele dava aquelas entrevistas. E o Gil gosta de falar difícil, né? E é bem prolixo, né? E o meu pai fez o... Ele falava mais lento, né? O Zé Alberto Zé com aquelas palavras rebuscadas. O Gil ficou muito... Ele fez parceria com o João Cláudio, né? Depois ele fez que era o Zé Alberto Zé e o Caetano. Mas antes era só... a voz de Caetano. Exatamente, era só o Zé Alberto Zé sendo entrevistado. Eu consigo fazer, tipo, Gil, Caetano e Bethânia conversando. Isso é sensacional. Consigo fazer, de bater papo. Olha, tá aqui com você, Nilson. É um prazer muito grande. Eu, Bethânia, gosto muito de falar de música... de humor, embora não pareça, mas eu sou uma pessoa bem humorada, se dá para ver aqui pela face. Olha, eu acho que você, Bethânia, é linda. Aliás, esse nome Bethânia, Niso, quem deu para ela fui eu. Tinha uma música do Nelson Gonçalves que falava... Maria Bethânia! Aí eu falei para minha mãe, Dona Canô, vai se chamar Bethânia, ficou Bethânia. Olha, eu acho assim que falar de música da Bahia é uma coisa que a gente hoje o Gil tá falando mais assim, né? Ele joga mais pra cá essa coisa de falar da musicalidade, que a Bahia, você não nasce, você estreia. E na Bahia tem vários ritmos. Você tem o axé, você tem o caíme, que levou muita coisa da música. Você tem agora também o que é. São vários ritmos da Bahia, né? Né? Eu fazia essas... Eu me lembro que o João, vendo na entrevista, falou reteritorialização. Eu não falei... Caralho, velho! Ele é de falar... Ele gosta de falar difícil. Difícil, né? E aí fica assim... Olha, eu acho que essa introspecção... Ele falava, né? Porque se você vê o que é original, nunca vai desoriginalizar. Porque quando se é original, você já está dizendo que tem uma originalidade, né? Ele sempre colocava palavras imensas, que eu não lembro agora. Faz tanto tempo que eu não imito. Aliás, quando você está imitando, fazendo show, tá no rádio, cara, vem com naturalidade. Você para... É muito prática, cara. É muito prática. É prática. Isso aí, a tua cabeça tá... É feito de escrever. Escrever é muito prática também. E quando eu era criança, como eu era muito tímido, eu queria não só fazer as vozes, eu queria ter conteúdo, ter piada. Então eu não sabia criar piada. O meu pai, o saudoso seu Ari, ele sabia tudo que era piada, porque ele era taxista nas horas vagas, então ele memorizava aquelas piadas do Ari Toledo, do Costinha, do Agildo Ribeiro, do seu pai, né? Tinha LP em casa, de disco de humorista, né? E aí ele sabia aquela piada do F, sabe aquele F? Qual o seu nome? Francisco Ferreira Feitosa. Você é da onde? Fortaleza. Você lembra essa piada? Antiga, não lembro aqui. E ele sabia tudo, ele chegava nas rodas assim, ele tomava de conta. E ele que era para ser humorista. E eu ficava... o dom pode ter vindo aí, cara. Aí eu ficava observando. Meu pai é muito benquisto, assim, o cara onde chega, fecha a rodinha para ouvir as piadas e tal. E eu queria ser igual ao meu pai, tanto na profissão dele, assim, que ele fazia tudo em casa, porque ele não tinha como pagar, e o jeito dele, né? Chegava, minha mãe tinha ciúmes, a mulherada gostava dele, né? Ele era galanteador. E para contar piada. Então, o que eu fiz quando criança? Falei, cara, eu quero perder essa timidez. Eu ia na banca de revista comprar a revista de piada do Costinha, do Ari Toledo, para decorar essas piadas e contar para ele, para ver se eu tinha coragem para ter o aval dele. Se eu estava com time, se eu estava contando bem. Cara, eu decorava as piadas. Quando eu chegava na frente dele, puta, aquele vozeirão, ele tinha um vozeirão tipo teu pai, vozeirão, alto, né, 1,82 m. Quando eu chegava para ele, porque quando você é criança tudo é maior, eu olhava para ele... A dimensão. A dimensão. E aí eu amarelava. Chorava, ficava... Não, pai, depois eu conto. E você vê... É a pressão, cara. É a pressão. E é feijão que não aguenta a pressão, que não entra na panela, né? Que não entra na panela. Então, meu pai foi minha grande inspiração, cara, disso. Aí seu pai também.
como eu já falei. O meu avô é a mesma coisa. Meu avô era construir estrada, tinha frota de ônibus, era um comediante nato, porra. Você vê que a genética vem daí. Genética... Eu acho. E como bom cearense, né? É. O cearense sabe, porra. O Ceará é um berço de comediantes, eu não quero né? só puxar sardinha pro meu estado, não. Mas assim, cara, é impressionante. Um semelhante conhece o outro. Muitas vezes eu vou num restaurante, aí tem um maître que é cearense, aí tem um garçom que é cearense. Cara, e aí a galera, na hora eu olho, não pelo tamanho da cabeça, né? Que eu nem tenho a minha cabeça, não é nem tão grande Não, assim. você não tem muito pinta grande, de não. cearense, assim, pelo estereótipo, né? Indo pelo... Mas eu não tenho a cabeça tão grande comparado a colegas meus de São Paulo, que tem a cabeça 62, 63. A minha é 59, tá bom. E aí, cara, eu fico impressionado como o cara é comediante nato. O garçom é comediante. É comediante nato. O manobrista tá ali, brinca com você. O empresário que é cearense. O outro já vem com uma piada, vem uma tirada rápida. Isso e agora tá abrindo, né? Tá tendo humorista muito ali do Piauí. Tem o João Cláudio, tem o Whindersson, que é... Quem veio aqui foi o G. Souza. Conhece o G. Souza? G. Souza. Cara, ele é ótimo, cara. Foi um dos... Da onde ele é? Ele é do Piauí. Ele é um dos melhores episódios aqui em termos de humor. Foi um show de humor aqui. Tem gente que é assim, né, cara? Que é toda hora contando piada, fazendo graça, né? Sai do ar, faz piada, né? Mas sofre porque às vezes quer fazer um negócio sério e as pessoas não levam a sério. Não levam a sério. Às vezes você tá tentando falar sério, contar uma coisa séria, o pessoal... Seu pai era um cara muito sério nas entrevistas. Meu pai era sério. Na vida real ele era muito sério. Eu vi Aliás, a grande maioria dos comediantes é sério. Porque a gente é tímido, a nossa essência é tímida. E tudo meio maluco também, né? É verdade. Muita gente deprimida. Às vezes um belo de um sorriso tem uma tristeza ali por trás dos olhos, né? O Costinha, um mau exemplo de um cara que não tinha a menor graça fora de cena, não tinha o menor carisma. Não tinha graça nenhuma. Mas no ar, né? No ar o cara era um gigante. Gigante. Caraca, velho. Mas a maioria eu vejo que é assim. Isso vem muito do palhaço também, né? O palhaço é triste. O palhaço é triste, é melancólico. A história do palhaço, né? A essência do clown, o nariz vermelho é de chorar, a roupa grande, o sapato grande é porque ele não tem roupa, então ele vai pegando emprestado e vai usando. A essência do clown é sofrido. O clown é um loser, é um perdedor, é um fudido. Né? Você acha que a comédia ainda não é respeitada? Porque um ator de comédia, acho que nunca ganhou um Oscar não existe. Filme de comédia. Não. Faz, como o Jim Carrey lá fez, ganhou fazendo um drama. Mas ele não ganhou Oscar, o Jim Carrey. Não, já concorreu, né? Deve ter concorrido, isso é uma grande exceção, porque ele é mais respeitada hoje. É mais respeitada hoje, mas você vê no Oscar não tem comédia que concorre. Por que o humor é o primo pobre do drama, cara? E, cara, Mas por que é isso? Não, umas coisas que mais fatura, você né? Acha comédia... que o humor é arte? Eu acho demais. Tem muita gente que não acha humor arte. Pô, o humor é arte pura, como não é? Porque é mais fácil você fazer chorar. Fazer rir é muito difícil. Cara, mas fazer chorar também mas tem muito ator bom de drama que se foge na comédia. E tem muito comediante que faz muito bem drama, mas também não é todo, não. Tem comediante também que não é bom de drama, mas a maioria consegue dar essa virada bem. Quando o comediante ele é ator, ele consegue... porque tem muito comediante que não é, né? Que não tem uma base ali, não tem o stand-up mesmo tem essa liberdade de você não precisa ser ator para fazer stand-up. E você sabe, cara, que eu tenho Mas eu acho que quem é melhor. Eu tenho um bloqueio desde essa época, dos meus 14, 15, 16 anos, quando eu falei pro meu pai que ia ser humorista, que eu não choro, cara. E eu era uma criança muito chorona. Primeiro dia de aula, com 4 anos de idade, eu lembro que eu sentei do lado da menina, ela chorou e eu chorei também. Então, na escola, quando eu sofria bullying, cara, eu chorava. Um motivo. Meu pai falava comigo, vozeirão militar. E aí, depois que eu decidi que eu ia ser o que eu sou, trabalhar com televisão, ficar conhecido, né, pelo público, eu pensava assim, não, cara, eu não posso me achar inferior a ninguém. Aonde eu chegar, eu vou sentar com os maiores empresários, com os donos de TV, com os maiores artistas renomados. Eu não posso me inferiorizar, não posso achar que eu sou menos que ele. Eu tenho que colocar que ele é humano como eu. Então, não é porque ele é mais famoso, porque ele é mais rico, porque ele tem mais cultura, porque ele fala 5 idiomas, que eu vou me amedrontar e chorar, me colocar como não só humilde, mas como subversivo. Como submisso, né? Não, submisso. Humildade não tem nada a ver com subserviência. Uhum. E aí eu criei esse bloqueio que eu não choro e eu me culpo por isso. Antigamente eu me culpava mais. Hoje eu estou tentando não me culpar e é ruim para mim isso. Por exemplo,
Quando eu casei, todo mundo se emociona. O marido, a mulher. Eu não me emocionei, não chorei. Não desceu lágrima. Quando a minha filha nasceu, e olha que a minha filha nasceu no Dia dos Pais. Tem uma coisa engraçada, nasceu 10 de agosto, às 10h10, na sala 10. Olha Esse só. ano faz 10 anos. E eu não me emocionei, assim, de chorar, porque eu queria chorar. Às vezes eu fico brigando para chorar. Porque tem coisas que você tem que botar para fora. Minha mãe faleceu em 2020, da doença horrível, não chorei. Meu pai, em 2021, não chorei. Que bizarro, cara. E é ruim, porque, tipo assim, Cara, com certeza é ruim. Eu falo assim, um dia eu quero fazer um drama, pegar aí uma Fátima Toledo, essa galera que tem nome aí, para tirar esse bloqueio, que eu acho que esses preparadores de atores, eles tiram isso, né? Ou tem que fazer uma regressão, cara, eu acho que o terapia. preparador de ator, ele vai te preparar para aquele projeto em si. Pois é, mas é por isso que eu quero fazer um projeto, Cara, não só com humor. Falando sério, você devia fazer uma terapiazinha, cara. Isso é bom, viu? Eu fiz terapia uma época. Assim, isso é bom, viu? Fiz ano passado, ano retrasado, veio isso, né? Porque eu perdi minha mãe na pandemia, meu pai também. E aí, cara, tá meio down, mas eu vou falar. E aí eu procurei um profissional da área de saúde, e aí fiz um tratamento, fui no psicólogo, fiz uma avaliação chamada neuropsicológica, que eu tinha que ir toda semana. E até hoje tomo um remédio, porque eu nunca tive depressão, nunca tive tristeza. Ai, minha vida acabou. Não, pelo contrário. Quando eu tô triste, eu olho no espelho e falo, não, bicho, eu tô bem pra caramba. Olha o que eu consegui, olha onde eu estou, olha a minha família linda. Então, eu nunca deixei a depressão me pegar. Mas confesso que esse bloqueio de não chorar é muito ruim. É ruim, cara, É pra, ruim. pra tua alma. Porque eu choro por seu... dentro, como se estivesse inundando por dentro, e eu quero colocar pra fora. Então, muitas vezes eu me emociono com a história do outro. Quando eu vejo um cara que saiu de baixo, que venceu, que tem verdade naquilo, ou que é alguém que lutou nesses programas que o Luciano Huck ajuda as pessoas, que eu vejo, eu me emociono, mas não chega a chorar. Fica marejado, os olhos ficam marejados, mas eu não sou de chorar. E eu vejo que tem gente que chora com uma facilidade. Outro dia, quem foi que eu vi? Mas de cada um também, né? Isso aí Eu falo assim, ó, vou chorar. E chora. Eu queria ter essa facilidade. Porque como eu estudei alguns meses de teatro com o Newton Travesso, sim, grande Newton Travesso. Tem um DRT de ator, posso atuar em qualquer coisa assim. Eu queria quebrar esse bloqueio, sabe? Não, vai fazer uma cena, tu vai ter que chorar. Cara, mas como é que eu vou chorar sem usar aqueles cristais? Mas olha só, isso aí dessa tua dificuldade de vida, isso não tem nada a ver com levar para atuação. Eu, por exemplo, eu sou emotivo, choro, não digo que choro por tudo, mas... Você é emotivo. Na hora que eu te vi, já na... Quando minhas filhas nasceram, meus filhos nasceram, nossa, choro normalmente, assim. E tem dificuldade, assim, como ator, de naquele momento, naquela deixa... Depende da técnica que você usa, né? E com todo o aparato em volta que tem, né? Que tem isso também, né? Você vai fazer um audiovisual, você... Mas você... por ter experiência como ator há muito tempo, você vai buscar alguma coisa do passado para associar com a tua interpretação ali. Ou então não tem gente que consegue entrar naquele de se emocionar mesmo com aquela situação que está vivendo em cena. Mas já apelei para colírio, porque o que importa é o resultado final, né, cara? Não importa. Às vezes também cada um tem gente que chora uma cachoeira de lágrimas, não passa a verdade. E tem gente que tem a intenção que os olhos brilham ali, mas passa a verdade. Mas lógico, dá mais para atuação se você chora mesmo ali com o seu parceiro de cena, passa uma verdade maior. Então eu queria muito desbloquear isso, porque eu acho que é importante. E eu não guardo, tá? Não guardo rancor, não guardo mágoa, entendeu? Tem que guardar o quê? Boas lembranças, boas amizades, guardar um dinheirinho, né, para fazer uma viagem, para educação da filha. Mas isso é uma coisa que eu vou vencer, cara. Eu tô com 51, eu acho que antes dos 60 eu já desbloqueio ele. Aí quando eu falo terapia, cara, seria psicanálise mesmo. Assim, negócio a psiquiatria vai te levar para Freud, Lacan. Exatamente. É duro, viu? É foda que você vai ter que pegar uns pontos ali, mas, cara, eu recomendo, assim, sinceramente. Eu fiz durante muitos anos, já mudou minha vida. Cara, mas assim, vou falar uma coisa. Tem que ter saco, tem que ter culhão. Eu tive um relacionamento no passado, antes de casar com a Mirella, e aí o relacionamento estava indo por água abaixo, eu fui procurar um terapeuta, meu irmão. Aí eu fui lá, entrei, e o cara ficou assim sentado e mandou falar. E a gente que é da comunicação, fala. Que eu não falava quando criança, eu falo agora. E o cara mandou falar.
Quando eu vi, meu irmão, o cara não perguntava nada. Quando Isso eu vi, aí é foda. Não, porque... mano, 3 horas falando, aí falou, tá bom, semana que vem você vem. Obrigado, só isso. Aí fui na recepção, tá bom. Quanto é que ela falou? R$1.500. Nunca mais voltei, fiquei bom na primeira terapia. Mas isso aí eu vou te falar, ó. Nunca mais voltei. Tem profissionais e profissionais. Mas como é que o cara deixa eu falar? Eu tô falando quase 3 horas. Isso é foda, isso aí é... Nunca mais voltei, cara. Isso E eu aí... respeito, assim, porque o cara, ele tem que te entender ou compreender. Não, ele sempre deu azar de pegar um profissional ruim, porque o bom, ele vai te estimular a falar. Ele vai, tipo, tirar o melhor de você. Vai te estimular a falar, mas ele também vai ter que ele te vai falar, tentar tirar cara. o pior de você e o melhor de você. Ele vai falar, aqui. E vai te aconselhar também. Então, essa minha primeira experiência não foi boa. Não foi, realmente... Entendeu? E aí... Pegou um mal... Ano passado, eu te falei, eu peguei um neurologista, Aham. fiz os exames lá, raio-x, né, ressonância da cabeça, o caramba, tudo perfeito. Que todo mundo, de louco, todo mundo tem um pouco. Mas eu acho que o artista, o humorista, o ator, o criador de personagem, ele vê, muitas vezes, onde o outro não vê. Por exemplo, se chega alguém aqui, um stylist, e vai olhar a tua roupa. Né? Se chega uma manicure, vai olhar as tuas mãos. Um cabeleireiro, teu cabelo, maquiador, tua pele. Mas o humorista, cara, você sabe, teu pai também acho que devia pensar assim, você pensa assim também. A gente vê o macro. Eu entrei aqui, eu já olho... Pô, já vi que tem uma luminária que parece que eu tô em casa, já tô olhando o cara aqui, eu consigo escutar papo de... observação. É uma observação sem eu querer. Eu enxergo muito bem de perto, de longe. Letras minúsculas, você fala, caraca, é um negócio meu. Então, acho que o humorista, o que cria personagem, que analisa, é quase um antropólogo. Ele observa as pessoas de um jeito que a gente sempre fala, puta, aquela pessoa dá para trabalhar comigo, ele tem um talento diferente. Você vê o que o outro nem enxerga nele. Você vê o que está atrás da cortina. É um negócio que eu não sei explicar. É inexplicável. É inexplicável isso. Sim. Entendeu? E às vezes não é nem para observar a casa do outro, ou a roupa do outro, ou a maneira que o outro está falando, mas na hora a gente sabe como é que a pessoa fala, as manias, os cacuetes. Que louco isso, né? Observação, imitar, criar personagens, é você observar o... Mas às vezes você não quer observar, tá na tua hora de folga. Exatamente. E do nada, puta, pra que eu tô trabalhando sem perceber? Por isso que eu não vejo filme dublado, eu não consigo abstrair, então eu vejo como diretor. Não, eu vejo dublado, eu fico com uma mania agora de ver como é que seria essa dublagem em italiano. Como é que é em inglês? Como é que é francês? Pois é. Mas para parar e ver o filme mesmo, eu não consigo porque eu não abstraio. Mas, por exemplo... Então eu fico vendo como diretor, então me irrita. Por exemplo, eu não gosto de ver filme de comédia. Mas ultimamente estou querendo ver alguns para me trazer alegria. Você tem que se inspirar, né? Mas eu não gosto de ver para justamente não me inspirar. Eu vejo muito mais drama, não sei se é porque eu não consigo chorar, mas eu vejo muito mais drama, eu vejo ação, eu vejo filmes biográficos, eu vejo séries, mas comédia eu evito ver. Olha que louco isso. É estranho, pô. É estranho, eu evito ver. Tem muita gente que se inspira em Monty Python, né? O que mais? Do Peter Sellers, o que mais? Chaplin, Jerry Lewis, né? E minha referência são os humoristas nacionais aqui. Seu pai foi o maior deles para mim, entendeu? Como criador, já te falei isso até quando a gente se conheceu lá no Fogo de Chão, na churrascaria. Eu falei isso para você se emocionou na hora, eu senti. Até parei de falar, porque se eu falasse mais, aí você iria derramar lágrimas ali. Ao contrário de você, eu ia chorar, né? E eu tenho um negócio que eu falo muito olhando nos olhos. Quer conversar comigo? Olhe nos meus olhos. Tudo que eu não tinha quando criança, que eu ficava assim, aliás, a minha filha, eu tenho que corrigir isso nela. Eu falo, filha, desde criança, desde bebezinho, criança ela ainda é. Olha nos olhos das pessoas. Isso é importante. Assim, filha, sempre. Isso é muito importante. E eu ensino muita coisa para ela que é autodidata, assim mesmo, empírico. Dela ser sempre educada, dela tratar todo mundo igual, dela não ser uma pessoa de interesse, porque fulano é melhor. Isso é educação, velho. Isso aí, E aí cara... eu falo, olha a coisa que bacana, didática, que eu aprendi sozinho. De educação, porque muita gente não sabe. Então, quando ela acabava de comer, eu falava, filha, fala, estou satisfeita. E o garfo, ele é casado com a faca. Eles não podem se separar, filha. Né? Então, eles têm que estar juntinhos ali. Então, ela acaba de comer, ela bota a faca do lado do garfo ali, porque ela sabe que... Isso é educação. É educação, que aí vão retirar o prato dela. Tal. Eu converso muito com ela. Sua filha tem 1 milhão de seguidores, tem né? Tem 2,2 milhões, eu acho. Como é que pode um negócio desse, velho?
Ela fez campanha comigo. Caralho, e esse agora é um fenômeno. Ela sempre me escuta, ela imita algumas vozes. Desde muito bebezinha. E ela, num tempo, estava fazendo muita dublagem. Sabe essas dublagens ao contrário? Você só mexe a boca, pega os áudios ali. Eu falei, filha, você está fazendo muito bem isso, é impressionante, mas passa a se comunicar com o teu público. A lente do teu celular, que ela tem celular, mas eu e a Mirella a gente acompanha. Né? Olha para a lente ali como se fosse a pessoa que você está se comunicando, que ela está te vendo ali. Muitas pessoas estão te vendo. Então faz vídeo de tutorial das tuas maquiagens, dos teus brinquedos, faz coisa que você fala, canta, tua voz é linda falando e cantando, você é super afinada. Cara, falei, né? Ela absorveu aquilo. Depois de um tempo, quando eu vi, ela estava fazendo exatamente o que eu falei. Olha a importância. Aí um dia ela falou, papai, eu quero ter uma assinatura. Eu falei, ó, posso te sugerir essa assinatura aqui. Aí, com teu nome, ó. Cara, eu fui ver, ela tá fazendo a assinatura igual que eu ensinei para ela. Essa semana a gente foi tirar o passaporte, depois que furtaram a nossa casa, levaram o passaporte. E aí ela não precisa agora ir retirar, mas ela quer ir porque ela quer assinar o passaporte. Ai, que fofo. Então, e ela quer assinar com a assinatura que eu sugeri para ela, só que do jeito dela. Então, olha o que é a inspiração de uma família, de uma mãe, de um extremamente pai, importante. Da educação, né? São esses valores que eu quero deixar para minha filha. Não só valores financeiros, de grana, porque aí ela vai ter muito mais do que eu tenho, ela vai conseguir. Os filhos sempre vêm melhores que os pais. Entendeu? Em alguns casos. No caso, não estou comparando aí nenhum dos teus irmãos, nem você com os chicanistas, mas assim, quando eu falo melhor de ser humano. Sim, melhor claro. administrando teus bens, a tua grana. A gente sempre aprende, né? Não adianta apontar para o outro e falar, pô, aquele cara só tem coisa ruim, não. Alguma coisa boa ele tem para me ensinar e eu vou filtrar aquilo. O lado bom dele eu pego para mim. Foi o que eu fiz com meu pai. O lado que não era tão bom do meu pai, eu descartei. Mas o lado bom dele eu peguei. O lado bom da minha mãe eu peguei. E eu acho que a gente é isso, cara. A gente é o melhor do pai e é o melhor da mãe. Bonito. Eu acho que é. Bonito. Porra, Ceará, que prazer, velho, ter você aqui. A gente teve um papo sério, né? Acho que a galera espera imitação, né? Mas mas eu acho que é mais uma conversa. Exatamente. Não, e teve imitação também? Não, as pessoas gostam, né? Quem gosta de imitação, porque quando eu era criança, eu queria ver os imitadores imitando, uma voz atrás da outra. E eu ficava encantado. Eu acho que quem vê aqui espera isso. Mas também se surpreende, né? Se surpreende. Isso é importante. É legal. Eu queria mandar um abraço aí para todos os grandes imitadores do Brasil. Mande. Tanta gente boa. Guilherme Santana, que eu admiro muito. O Marvio Lúcio Carioca, meu amigo também. Essa galera jovem aí, cara. Tem o Rogério Morgado, que é um cara bom. Tem o André Alba. Eu gosto dessa galera porque eles me fazem rir com essas imitações diferentes. O Robson Pires, que é o bailarino, que é muito bom. Tem um cara que eu vi outro dia na internet, cara. Esse cara tem que estar em São Paulo. Esse cara tem que trabalhar com gente bacana, em podcast ou em TV, que é o Zico Lamour. Esse cara é muito bom imitador. É um cara pra você trazer aqui. E eu nem o conheço pessoalmente. De onde ele é? Ele é de Curitiba. Esse cara imita muito bem, é um cara talentoso. Enfim, nós temos grandes comediantes, grandes imitadores que ainda não são famosos no Brasil, mas que estão com seus programas na internet, de rádio, nas suas regiões, né? Com podcast. Eu acho legal, porque eu vejo isso e me inspira. Né? A gente acaba aprendendo também com essa molecada. Eu acho que essa molecada nova de imitação tá vindo com muita coisa que talvez a gente nem consegue mais imitar. Tem muita gente nova muito boa. Muita gente nova boa. Stand-up tem também. Eu nem sei, eu conheço o trabalho, não conheço a pessoa, mas assim, todo o meu respeito por essa galera que imita. Tem um agora que imita a Ana Maria Braga, eu não sei o nome dele. Eu esqueci o nome dele também. Cara, que perfeição. É muito bom. Muito igual. bom. Que imita o Léo Dias. Eu sempre fui assim, cara. Eu nunca tive concorrentes. Pra mim não é concorrente. É mais um cara que tá querendo um lugar ao sol, né? Trabalhar, a concorrência é saudável, pô. A concorrência é importante. Não é. Eu acho que a concorrência é importante, mas assim, quando você tá nisso, então assim, porra, aquele cara é imitador, então eu também sou. Então, vou fazer essa imitação primeiro que ele. Pra mim não tem mais isso. Entendeu? Eu tô mais pra lá pra querer fazer coisas diferentes do que ficar querendo imitar. Eu nem pratico mais imitação. Agora, se eu tiver um objetivo e achar que aquilo dá para fazer, aí eu vou querer fazer o meu melhor. Não, quando eu falo da concorrência, é assim, quanto mais gente fazendo humor, fazendo imitações, então melhor para o mercado. Mas é uma classe... Você tá esquentando o mercado. Mas é uma classe que eu vejo que não é tão unida. Não é. O humorista não é muito unido. Já foi mais. Quando ou é sacaneando para foder o cara. Não é. E a gente devia ser mais unido, entendeu?
O cara e você vê, poucos humoristas conseguem fazer nome no Brasil e ter uma vida digna com o seu trabalho, ganhar sua grana. Agora isso melhorou porque com podcast tá todo mundo monetizando, todo mundo aparecendo, né? O cara, teoricamente, fica famoso na internet, nas redes sociais, tem a graninha dele, e eu acho isso saudável demais, e eu também tô, assim como você, surfando nessa onda. Ah, que bom. Olha só. Passa primeiro suas redes, seu serviço. Eu tô lá no Instagram, @o_ceará, no Facebook, @o_ceará. Ainda usa o Facebook? Usa? Né? O Twitter, alô, galera do Twitter, X agora. O Twitter eu tinha 7 milhões de seguidores lá, cara. Não sei, alguém pegou a minha conta, eu não consigo mais entrar no meu Twitter. Então, mas toda a rede é o Ceará. Ah, que bom. O Ceará Instagram, o Ceará Facebook, quando voltar no X. E avisando pra galera que eu tô lá com Festa da Firma Podcast, toda quarta-feira, com o personagem PJ Neto, um empresário, CEO, entrevistando vários artistas, entrevistando vários empreendedores, empresários conhecidos do Brasil, também não tão conhecidos, e é um programa bem divertido, tá bom? Toda quarta, Festa da Firma Podcast, comigo, PJ Neto. Forte abraço. Valeu, Niso. Muito obrigado. Ceará, olha só, aqui no nosso nisológico, o nosso zoológico humano, eu sempre termino perguntando uma coisa aqui. Qual é o animal, se você fosse um animal, que animal você seria? Qual é o animal que você se identifica? Um jumento. Um jumento, é. Mas você sabe por quê, né? Não precisa dar detalhes. Não, tô brincando. Não, imaginei que fosse um bicho típico do Nordeste. Jumento, eu sei imitar. Porra, que show, cara. Eu ia pedir pra você imitar um jumento. Não, eu gostava de imitar animais também, né? Rato, gato, cachorro, pássaros. Imitavam. É que eu não faço as imitações, mas assim, que animal seria? Falando sério, seria uma águia. Eu tenho até uma águia tatuada nas minhas costas, porque eu sempre admirei a águia. A águia é um animal incrível, eu sou apaixonado pela águia. Eu não tenho nem medo de águia. Já tive o prazer de deixar uma águia aqui no meu pulso. Lógico, com a proteção. É um animal que eu admiro. Você sabe a história da águia? Aquele negócio dos 30 anos, né? Falaram que isso segundo o Pablo Marçal, que me deu entrevista lá no meu podcast, ele falou que essa história é mentira, que é lenda. Não, peraí. Essa história é maravilhosa. Não. Você acreditou numa coisa que o Pablo Marçal falou? Não acreditei. Isso é história bíblica. Isso é uma história que vem de gerações e o Pablo Marçal falou que é mentira, você está acreditando nele. Traz ele aqui, ele é bom de papo. Traz ele aqui, é bom de papo. É um cara bom de papo e vai dar muita audiência aqui no seu podcast. Beleza. Ele é bom de papo, vou pensar. Mas é bom ter esses conflitos. Traz ele e outra pessoa para debater. Ele é um cara muito, muito bom de papo. Mas tem essa ideologia dele, é o que eu te falei. Tem muita coisa ali que você tem que filtrar e ver o que é bom para você. Porque um cara apareceu pra gente de pouco tempo e virou esse fenômeno da rede social. Alguma coisa o cara realmente tem. Eu vou até mandar um abraço aqui pro Porpetone, que ele faz o Pablo Mais Sal. O Porpetone é engraçado também. É muito bom. E o Porpetone é um cara que tem a imitação boa e tem um texto bom. A imitação dele é muito boa, mas o texto dele é muito bom. E é muito engraçado aquilo. Imagina você trazer aqui o Pablo Mais Sal com o Pablo Marçal, os dois. Isso é fantástico. Vai ser um duelo. Se conseguir conciliar. Então, essa é a sugestão aqui de pauta. Mas é isso, cara. A gente tem que filtrar as coisas. Então imita uma águia aí pra eu ver. Quem? Uma águia. Eu não sei imitar águia, cara. Então você vai agora tirar a sua inspiração. Não sei. Cara, você imita um rato? Não, águia. Esse aqui é o pterodátil. Como é que você sabe que é um pterodátil? Porque eu já ouvi. Ah, você já viu? Lá no Jurassic Park. Quem curte aqui Jurassic Park? É isso mesmo, ó? Não é o pterodátil? Pensei que o Pablo Marçal tivesse falado que ele queria um pterodátilo em casa. Não, as histórias são maravilhosas, entendeu? E aí ele não é bobo, não, porque esses memes estão ajudando o cara. De bobo ele não tem nada, velho. Esses memes estão fazendo o cara ser conhecido. Porque na época, em 2022, ele se candidatou à presidência e ele não tinha essa força na internet. Lá no meu podcast, ele falou disso. Falou que ele faz campeonato agora para quem faz o melhor corte, o melhor meme, para divulgar essas frases loucas dele. Ele fala que não é coach também. Então, esse cara não é bobo. Ele tá usando uma galera que tá fazendo viralizar no TikTok, no Instagram, pro nome dele ficar conhecido. Agora, tem um lado negativo, que assim, tem o lado da mentira, que tá todo mundo fazendo piada com mentira, com exagero. Mas tem um lado bom que o cara tá ficando conhecido. Então, tem muita gente imitando o Pablo Marçal. Só eu que não imito o cara ainda. É muito louco, né? Então é isso, cara. Obrigado pelo papo. Eu que agradeço, cara. Demais. Até dei uma acelerada aqui no seu tempo pra...
Não. Tá ótimo. Tá no tempo. Um abração pra vocês aí. Nisológico. Gostei do nome, Nisológico. Bom nome, eu gosto também. Bom, fui eu que inventei, né? Então, se você não gostasse... Mas a história da águia, eu acho que é verdade. Viu? Eu acho também. Pesquisem aí pra gente não perder tempo contando a história. A história é maravilhosa. Ela vai pra um rochedo lá com 30 anos de idade. E essa tatuagem eu fiz nas costas da águia por causa dessa história. Essa história é Porque incrível. muitas vezes, não quero me comparar à águia, eu me sentia sozinho. Dessa mesma forma. E eu fiz essa tatuagem em 2010, que é uma águia, né? Porque aí o pessoal, mas é gavião, né? Cuidado com o pássaro, né? Porque dependendo do gavião, cada agachado ele leva um pinto. Mas a águia também gosta de pegar. E aí, cara, essa história é fascinante. Procurei, pesquise. Pô, Ceará, obrigado, velho. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado demais. Obrigado. Sucesso aí no seu podcast. Obrigado. Muita audiência. E se essas sugestões derem certo, depois eu vou ver lá. Valeu, gente. E obrigado também por você ter nos acompanhado aqui no Nisológico. E fica sempre de olho aqui. Como eu falei no início, aciona o sininho para você ficar sabendo quando a gente está no ar. E você sabe que aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Até a próxima. Eu também tô solto, tô sem cueca hoje.